Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic, transmigrado em Pokémon, um fazendeiro gourmet em Paldea. Capítulo 671, Briar. Ao passarem pelo portão da frente e entrarem no salão principal, Cyrano gesticulou em direção aos cômodos alinhados de cada lado. Estas são as áreas comuns que os alunos usam em dias normais. À esquerda, temos as salas de aula, as salas do clube e o refeitório principal. À direita, você encontrará os dormitórios estudantis e seu próprio refeitório. Mas é claro, acrescentou Cyrano, caminhando mais à frente, essa não é a atração principal aqui. Eles passaram por uma porta automática e deslizante, e o Kinauki viu em seguida o deixou sem fôlego. Diante dele estendia-se uma paisagem natural expansiva que parecia impossível de caber dentro de uma estrutura feita pelo homem. Ao longe, ele avistou montanhas imponentes, praias ensolaradas com coqueiros e até mesmo uma região congelada coberta de neve. Sobre toda a área, arqueava-se uma enorme cúpula transparente, brilhando fracamente com o reflexo da luz solar. Naoki congelou no lugar, com os olhos arregalados. Apenas uma frase lhe veio à mente. Parque ecológico. O peito do diretor Cyrano se encheu de orgulho, seus olhos brilharam de entusiasmo. Esta é a minha maior criação, um lugar que eu mesmo projetei. É o único do tipo no mundo. Construído inteiramente sobre o mar, é o que chamamos de Ecodomo. Ecodome. Naoki ecoou impressionado. Antes de chegar ao mundo Pokémon, ele frequentemente fantasiava em administrar seu próprio santuário Pokémon, um espaço aberto e natural onde todos os seus Pokémon pudessem vagar livremente. E agora esse sonho se tornava realidade. É incrível, ele exclamou com os olhos brilhando. Seu olhar percorreu as planícies gramadas ao longe, onde, como esperado, dezenas de Pokémon vagavam livremente. Ele vislumbrou formas familiares, Scyther cortando a grama, o Jigglypuff peludo cochilando ao sol, Exeggcute pulando perto de uma palmeira frondosa, Morpeko mordiscando frutas, Togedemaru rolando alegremente e um poderoso Hiddon caminhando em direção a um bebedouro. Cyrano sorriu com a reação de Naoki. Deixe-me explicar com mais detalhes, disse ele. O domo ecológico é dividido em 4 biomas principais. No momento estamos na área de pastagem. Além dela, a área costeira, a área do cânion e a área polar. Cada bioma tem sua própria geografia e clima distintos. Cuidadosamente projetados para simular ecossistemas do mundo real, trouxemos Pokémon de todo o mundo que prosperam naturalmente em cada ambiente. No total, existem mais de 200 espécies diferentes vivendo aqui. Esses Pokémon vivem e crescem livremente, e nosso Ecodome replica habitats externos com uma precisão impressionante. O céu projetado e a iluminação do domo simulam a passagem natural do tempo, do nascer ao pôr do sol, e até mesmo os padrões climáticos. Os alunos treinam aqui, exploram aqui e encontram Pokémon de todas as regiões conhecidas. Kanto, Johto, Hoenn, Sinnoh, Kalos, Alola. O que você quiser, eles estão aqui. Naoki podia sentir a paixão de Cyrano em cada palavra. Este lugar é incrível, disse Naoki, profundamente impressionado. Afinal, apenas cerca de 1000 espécies de Pokémon foram oficialmente descobertas no mundo, e aqui somente neste domo. Quase um quinto delas foram reunidas em um só lugar. Nem mesmo toda a região de Kanto tinha tanta biodiversidade. Talvez essa tenha sido a razão pela qual a Academia Blueberry alcançou a fama tão rapidamente. Comparado a outras escolas Pokémon tradicionais, tudo aqui realmente parecia uma obra-prima, uma maravilha de educação, tecnologia e ecologia misturadas. Não vou falar sobre todas as espécies de Pokémon com você agora, disse o diretor Cyrano com um sorriso. Você terá bastante tempo para explorar e conhecê-los. Se por acaso encontrar um Pokémon de que goste, fique à vontade para capturá-lo. Ah, e quase esqueci, deveríamos rever sua agenda de aulas. Ele acrescentou, olhando para seu telefone Rotom. Venha comigo. Vamos para a área costeira. A área costeira ficava próxima à zona de pastagem, mas dada a distância entre cada bioma, os dois optaram por montarem seus parceiros Pokémon para viajarem rapidamente. Não demorou muito e eles chegaram. Assim que Naoki entrou na área costeira, ele sentiu uma mudança perceptível tanto na temperatura quanto na atmosfera. A área de pastagem era seca e arejada, mas ali o ar estava quente e carregado com o cheiro de sal. Uma brisa úmida soprava da costa e ao longe, ondas brilhantes quebravam suavemente nas praias ensolaradas. Os Pokémon também mudaram completamente. Já se foram os Trapinch e Hiddon, que preferiam habitats secos e rochosos. Em seu lugar, Naoki avistou Comfey flutuando preguiçosamente na brisa do mar, Oricorio em seu estilo pompom dançando ao redor de flores de hibisco, Miau cochilando em cadeiras de praia e até mesmo alguns Grimers de Alola deslizando alegremente nas sombras. Sob a orientação de Cyrano, Naoki e Koraidon subiram uma colina suavemente inclinada com vista para a praia. Havia gazebos sombreados, pavilhões de madeira e salas de aula ao ar livre espalhados ao longo da costa. Uma dessas aulas já estava em andamento. Uma jovem professora de rabo de cavalo e óculos estava diante de um grupo de alunos com uniformes da Academia Blueberry. Ela explicava animadamente as relações de eficácia de tipos, como água vence fogo, eletricidade vence voador, e assim por diante. Esta é uma das salas de aula ao ar livre onde você dará aulas, explicou Cyrano. Estava pensando em agendar suas aulas aqui nas manhãs de sábado. Seria bom para você? Naoki assentiu. Tudo bem. O ginásio Levincia estará fechado naquele dia, e Ono estará em casa com Elara. Posso me dar ao luxo de ficar meio-dia. Perfeito, disse Cyrano. Em breve enviarei seu cronograma de aulas finalizado, junto com os horários e locais exatos. Basta aparecer quando for a sua vez. Naoki assentiu novamente.
O que exatamente eu vou ensinar? Ele olhou para os alunos próximos, observando-os tomar notas e fazer perguntas enquanto o professor desenhava diagramas na areia com um pedaço de pau. Ele estaria ensinando habitats Pokémon? Estratégia de batalha? Os fundamentos dos confrontos de tipos? Cyrano entendeu imediatamente sua pergunta. Ele sorriu. Depende inteiramente de você. Compartilhe seus insights, sua abordagem às batalhas, como você cria seus Pokémon e sua jornada como campeão. Esses alunos estão ansiosos para aprender com treinadores de verdade, com experiência prática. Naoki. Isso o fez parar para pensar. Afinal, ele não se considerava um treinador tradicional. Não havia treinado sob um programa formal nem estudado estratégias da maneira mais difícil. Seu crescimento veio do instinto, da sorte e de inúmeras batalhas ao longo de sua jornada. Ainda assim, ele tinha uma perspectiva única, tanto de sua vida atual quanto da anterior. Ele tinha anos de experiência lutando em jogos e torneios em seu mundo anterior e agora, uma vida inteira de encontros reais com Pokémon selvagens. Se ele pôde usar essas experiências para ajudar essas crianças, então talvez ele fosse a pessoa certa para essa função. Afinal, além disso, os alunos que vocês vão ensinar não são novatos, acrescentou o diretor Cyrano com um sorriso. Sua turma é composta por instrutores de nível júnior e intermediário. Eles já se tornaram instrutores oficiais e têm alguma experiência. Naoki assentiu, aliviado. Isso tornava as coisas mais fáceis. Contanto que não fossem campeões ou superiores, ele tinha certeza de que poderia compartilhar algo valioso com eles. Por volta do meio-dia, em vez de voltar para o rancho, Naoki aceitou o convite de Cyrano para almoçar com os alunos no refeitório da Academia Blueberry. À tarde, Cyrano entregou a Naoki seu horário de aulas e o apresentou pessoalmente a vários membros do corpo docente da academia. Assim que ouviram seu nome e perceberam quem ele era, os professores ficaram visivelmente atordoados. O diretor Cyrano realmente recrutou aquele Naoki? Um treinador de Paldea que derrotou Pokémon lendários como Zapdos e Raikou, e cuja força era comentada por toda a região. Que tipo de influência Cyrano tinha para convidar alguém assim? Uma das professoras, uma mulher com rabo de cavalo e olhos pensativos, pareceu particularmente intrigada quando soube que Naoki era da região de Paldea. Ela se adiantou com um sorriso amigável e se apresentou. Olá, meu nome é Briar. Por acaso tenho uma conexão pessoal com Paldea. Não sei se você já ouviu falar da história de Helf. Sou descendente dele. Naoki piscou. Helf? Esse nome o atingiu como um raio. Claro que ele conhecia Helf. 200 anos atrás, Helf liderara a primeira expedição bem-sucedida à Área Zero, a enorme cratera no coração de Paldea. Foi ele quem descobriu o estranho e antigo Pokémon que mais tarde seria conhecido como Pokémon Paradoxo. Helf também foi o autor do livro Escarlate, ou livro Violeta dependendo da versão, um texto misterioso atualmente em posse do professor Sada e do professor Turo. Os escritos de Helf detalhavam criaturas estranhas com características que não correspondiam a nenhum Pokémon conhecido. Segundo seu diário, essas criaturas viviam nas profundezas da Área Zero. Mas como o conteúdo do livro era tão bizarro, o público o descartou como nada mais do que um romance de fantasia. Com o tempo, o livro Escarlate caiu no esquecimento e se tornou uma curiosidade em brechós. E agora, essa professora Briar era descendente de Helf? Será que ela estaria ligada à trama principal do próximo DLC Scarlet Violet? Naoki não pôde deixar de se perguntar. Foi muita coincidência. Helf descobriu os Pokémon Paradoxo na Área Zero e escreveu sobre eles. Mas os professores Sada e Turo insistiram que esses Pokémon foram invocados do passado ou do futuro usando uma máquina do tempo. Mas se Helf já os tinha visto 2 séculos atrás, muito antes de qualquer tecnologia de viagem no tempo existir, então algo não fazia sentido. A linha do tempo, a descoberta, a natureza do Pokémon Paradoxo, tudo apontava para um mistério mais profundo. Um mistério que o jogo não havia explicado completamente. A verdadeira resposta estava escondida no DLC? Naoki olhou para Briar pensativamente e deu um passo à frente. Eu não esperava encontrar o descendente de Helf aqui. É uma honra. Meu nome é Naoki. Briar ficou um pouco surpresa. A maneira como ele falava era tão segura e respeitosa. Era como se ele acreditasse em tudo que Helf havia escrito. Isso era raro. A maioria das pessoas descartava o livro Escarlate como um conto de fadas. Mas este treinador de Paldea, ele o levava a sério. E não qualquer treinador. Um poderoso. Um que poderia até ter estado na Área Zero. Naquele momento, Briar sentiu uma profunda curiosidade por Naoki. Ela se lembrou do capítulo do livro que descrevia o Pokémon Disco e pensou em seu próprio pedido pendente para obter acesso à Área Zero para estudos mais aprofundados. Um pedido que ainda não havia sido aprovado. Talvez esse treinador na frente dela pudesse ajudá-la. Capítulo 672, Aula de Naoki 1. Embora estivesse claramente intrigada, Briar não pediu ajuda imediatamente a Naoki. Ela queria ter certeza primeiro, entender se ele realmente acreditava no conteúdo do livro Escarlate. Se ela cometesse um erro e revelasse demais para alguém que pensasse que era apenas um conto de fadas, isso poderia levar a complicações desnecessárias. Depois de terminar as apresentações ao corpo docente, o diretor Cyrano sorriu e disse: tudo bem, isso encerra por enquanto. Vocês podem começar suas aulas neste horário na semana que vem. Nesse momento, o reitor acadêmico interveio e o lembrou. Diretor, o senhor ainda não apresentou nosso novo professor aos alunos. Ah, é mesmo. Quase me esqueci. Cyrano deu um tapa na testa. Vamos. Vou te levar para cumprimentar os alunos. Sem problemas, disse Naoki com um pequeno aceno de cabeça.
Eles saíram da sala dos professores, caminharam por um longo corredor, dobraram uma esquina e chegaram a uma fileira de salas de aula. Enquanto caminhavam, Naoki ouvia os comentários constantes de Cyrano. Estas são as nossas principais salas de aula para aulas teóricas. Os alunos do primeiro ano ficam no primeiro andar, os do segundo no segundo e os do terceiro no terceiro. Cada série tem 4 turmas. Pode parecer muito, mas não se preocupe. Marcamos sua aula para um dos grandes salões para economizar tempo. Os alunos do segundo e terceiro ano serão agrupados para assistir à sua aula. Naoki piscou. Você certamente está se aproveitando de mim, diretor. Cyrano apenas riu. Os alunos já estão esperando. O auditório fica no 4º andar. Vamos subir. Eles subiram as escadas e logo chegaram ao espaçoso anfiteatro que servia como a principal sala de aula da academia. Na porta, Cyrano se virou para Naoki. Espere aqui um momento enquanto eu faço o anúncio. Eu te chamo depois. Naoki fez um sinal de positivo. Ele estava familiarizado com esse tipo de rotina. Apresentações como essas eram comuns até mesmo em seu antigo mundo. Com isso, Cyrano entrou no salão. Lá dentro, os alunos se aquietaram quase instantaneamente ao verem o diretor subindo ao pódio. Seus murmúrios diminuíram quando se viraram para olhar para frente, embora algumas conversas sussurradas persistissem ao fundo. Ei, Nali, você ouviu? Acho que tem uma nova professora começando hoje, sussurrou uma garota animada. A menina chamada Nali ajeitou os óculos, ficou em silêncio por um momento e então respondeu calmamente. Carmine, quem fala é o diretor. Sussurrar agora é desrespeitoso. É perda de tempo. Carmine fez beicinho e encostou a cabeça na mão, olhando pela janela com tédio. Aulas em grupo como essa são tão chatas. No pódio, Cyrano sorriu calorosamente para os alunos. Como muitos de vocês já ouviram, nossa escola está recebendo um novo professor hoje. A sala de aula se agitou imediatamente. Um novo professor? Quem é? Você acha que é um novo instrutor de batalha? Talvez alguém muito forte? Sussurros animados se espalharam pela sala. Cyrano levantou a mão, deixando a expectativa crescer um pouco mais. Quanto a esse professor, acredito que alguns de vocês já tenham ouvido rumores sobre ele. Ele fez uma pausa. Alguns dizem que ele é um simples fazendeiro, que cuida discretamente de suas terras no campo. Outros dizem que ele é um treinador lendário, alguém cuja força supera até mesmo os campeões, um homem admirado pelos próprios Pokémon lendários. Há até rumores de que ele administra um rancho único, cheio de Pokémon raros, onde organiza provas desafiadoras para treinadores viajantes, ajudando-os a ficarem mais fortes. Suas histórias se espalharam pela região, e até mesmo aqueles que não começaram sua jornada já ouviram falar dele. Cyrano sorriu ao dizer a última frase, deixando-a ecoar pela sala de aula. Ele é o Sr. Naoki da região de Paldea, o homem que muitos treinadores chamam de mais forte. Depois de ouvir toda a introdução, Naoki ficou paralisado. Naoki, isso é muito embaraçoso. O diretor Cyrano virou-se entusiasmado e olhou para a porta. Acenou com a cabeça para Naoki e começou a liderar os aplausos. Naoki sentiu um formigamento na cabeça. Sem ter como escapar, cerrou os dentes e entrou na sala de aula. Em um instante foi atingido por todo o peso de 100 olhares fixos nele. Ele caminhou até Cyrano no pódio, acenou educadamente e disse aos alunos: Olá a todos. Sou o Naoki. A partir da semana que vem, vou ensinar a vocês sobre cuidados com Pokémon e técnicas de batalha. Assim que o nome Naoki saiu de sua boca, Carmine, que observava a paisagem do lado de fora da janela sem muita atenção, de repente virou a cabeça. Ela olhou fixamente para a figura familiar no palco, com os olhos arregalados e a boca ligeiramente aberta em descrença. Até Nali, normalmente calma e composta, pareceu chocada. Então é realmente aquele treinador. Nali olhou para o rosto atordoado da amiga. Não foi apenas uma surpresa. Foi o olhar de alguém que reconheceu a pessoa. Ela perguntou cuidadosamente, você o conhece? Sim, claro que sim. A voz de Carmine elevou-se de excitação, seus olhos brilharam. Ela nunca imaginou que encontraria o Sr. Naoki ali de todos os lugares. Fazia anos que eles não se viam. Desde então, ela e Kieran se matricularam na Academia Blueberry. Sempre quiseram visitar o rancho em Paldea novamente, mas a agenda escolar estava lotada. Caso contrário, com certeza teriam visitado o Sr. Naoki e Ogerpon. Espere um segundo. O Sr. Naoki está aqui, para ser professor? A compreensão a atingiu como uma onda de choque. Tomada de entusiasmo, Carmine de repente levantou a mão e acenou energicamente na direção de Naoki. Naoki e Cyrano notaram imediatamente. O diretor olhou para cima e depois se virou para Naoki. Quando Naoki conseguiu ver bem a garota acenando para ele, ele congelou. Esse é Carmine? Ele se lembrava vividamente do que havia acontecido com Carmine e Kieran durante seu intercâmbio agrícola em Kitakami alguns anos atrás. Mas o que ela estava fazendo aqui na Academia Blueberry? Cyrano notou a expressão no rosto de Naoki e perguntou, você conhece aquele aluno? Naoki assentiu. Já visitei Kitakami para programas de intercâmbio agrícola. Ela é de lá. Entendo, respondeu Cyrano compreensivamente e então sorriu. O destino certamente age de maneiras misteriosas. Enquanto isso, a agitação entre os estudantes se espalhava como fogo. Sussurros passaram de fileira em fileira, e logo todos estavam conversando. Um fazendeiro tranquilo. Um fazendeiro humilde. Um treinador de nível campeão. A potência oculta da região de Paldea. Um homem que havia capturado Pokémon lendários. Ouvir todos esses títulos descrevendo a mesma pessoa me fez sentir como se fosse um mito. E agora essa pessoa seria o professor deles. Senhor Naoki, quando o senhor vai nos dar aulas? Perguntou um aluno com entusiasmo. Poucos minutos antes, ninguém se importava muito com o anúncio. Alguns até se irritavam com a ideia de uma aula extra. Mas agora, tudo havia mudado. Esta não era apenas mais uma aula. Esta foi uma aula ministrada por um verdadeiro campeão. Naoki olhou para o estudante ansioso e sorriu gentilmente. Estarei aqui no mesmo horário na semana que vem.
Sim, o Naoki ainda tem responsabilidades, lembrou o diretor Cirano à turma. Ele só tem meio-dia por semana para dar aulas aqui, então aproveitem bem esse tempo. Entendido? Só meio-dia? Murmuraram os alunos, parecendo um pouco decepcionados. Algumas cabeças se curvaram. Não era que eles não quisessem assistir à aula. O problema era que meio-dia parecia muito curto. Cirano continuou. O Sr. Naoki administra um grande rancho Pokémon e também está cuidando de um bebê recém-nascido. Tive que me esforçar muito para conseguir pelo menos meio período para você. Ao ouvir isso, os alunos mudaram rapidamente de ideia. Meio-dia de repente pareceu muito generoso. Naoki olhou para os alunos, um pouco surpreso. Eles estavam realmente tão animados com a aula dele? Depois de pensar por um momento, ele se inclinou e sussurrou algo para o diretor Cirano. Os olhos de Cirano brilharam ao ouvir isso. Depois de algumas palavras de despedida para a turma, ele acenou para Naoki e saiu da sala, deixando sozinho com os alunos. Todos os olhos se voltaram para Naoki, cheios de curiosidade. Naoki sorriu calmamente e disse, já que todos parecem estar ansiosos pela próxima semana, que tal conversarmos um pouco hoje? Ele caminhou mais perto da frente do pódio e olhou através da sala. Deixe-me perguntar uma coisa. Qual você acha que é a relação entre humanos e Pokémon? Parceiros, gritou um aluno. Naoki assentiu. Ótimo. Mais alguém? Amigos, respondeu outro. Isso também está correto, respondeu Naoki com um sorriso. Família, disse outra voz. Naoki se virou na direção da voz. Era Carmine, com a mão erguida orgulhosamente. A resposta de Carmine também é precisa, disse ele com um aceno caloroso. O rosto de Carmine se iluminou. Seu peito se encheu de orgulho. O Sr. Naoki ainda se lembra de mim. Não existe uma resposta única e correta, continuou Naoki. Com o tempo, os Pokémon se tornaram parte inseparável das nossas vidas. Eles permanecem ao nosso lado por mais tempo do que muitas pessoas em nossas vidas. Às vezes, eles permanecem conosco por mais tempo do que nossos pais, nossos cônjuges e até mesmo nossos filhos. Desde o momento em que os conhecemos, até o dia em que envelhecemos e deixamos este mundo, eles estão conosco. A sala ficou em silêncio. Muitos alunos abaixaram a cabeça, pensativos. Naoki deixou as palavras se acalmarem e então mudou gentilmente de assunto. Criar Pokémon não envolve apenas força ou técnicas de batalha. Trata-se também de construir uma conexão real. Seu vínculo com eles também é uma espécie de poder. Quando seu relacionamento é forte o suficiente, um Pokémon pode superar a dor e continuar lutando para que você não se sinta triste. Ele pode resistir a dormir quando atingido pelo pó do sono, só porque quer te proteger. Então, minha primeira lição para você é esta: cuide dos Pokémon ao seu lado. Trate-os bem. Ame-os. Ele fez uma pausa e então acenou com a cabeça para a silenciosa sala de aula de alunos. Com isso, Naoki se virou e saiu. Capítulo 673, Aula de Naoki 2. O sol já estava se pondo no céu. Seu passeio pela Academia Blueberry havia terminado. Era hora de retornar ao seu rancho, aos seus Pokémon e a Elara. O resto pode esperar até o início oficial das aulas na semana que vem. Naoki se despediu do diretor Cirano e montou em Coraidon, voando de volta para o rancho. Pouco depois que ele saiu, na sala da faculdade, Briar sentou-se à mesa e abriu o computador. Ela calmamente reenviou seu pedido à Liga Paldia, solicitando permissão mais uma vez para explorar a Área Zero, nas profundezas da grande cratera de Paldia. Ao mesmo tempo, na sede da Liga Paldia. Rika olhou fixamente para o relatório de inscrição na tela do computador. Após um momento de silêncio, virou-se para Geeta do outro lado da mesa. A senhora Briar enviou outro pedido para entrar na grande cratera de Paldia. Geeta ergueu uma sobrancelha. Ela ainda não desistiu? Na verdade, Briar estava tentando obter permissão para explorar a Área Zero há muito tempo. Como descendente de Helf, Geeta não tinha nenhuma objeção pessoal à entrada de Briar na cratera para pesquisa. Mas a situação era complicada. A Liga Paldia estava atualmente em colaboração ativa com o professor Sada e o professor Turo, que estavam conduzindo pesquisas confidenciais nas profundezas da Área Zero. E por enquanto, ambos os professores solicitaram explicitamente que a existência dos Pokémon Paradoxo permanecesse em segredo do público. Como parte da parceria, Geeta e a Liga concordaram em manter essas atividades confidenciais. Isso está me dando uma dor de cabeça, suspirou Geeta, esfregando a têmpora. Então disse, rejeite a inscrição da Briar novamente. Pelo mesmo motivo de antes. Diga a ela que a cratera é extremamente perigosa e que apenas treinadores que alcançaram o nível de campeão podem entrar. Geeta já havia conhecido Briar pessoalmente. Pelo que ela sabia, Briar era mais uma pesquisadora do que uma treinadora de campo, e atualmente servia como professora na Academia Blueberry. Sua habilidade de batalha era bastante limitada. Sim, entendido. Rika não ficou surpresa com a ordem. Ela sentiu e preparou a resposta. Liga Paldia, lamentamos, senhora Briar. Devido às condições extremamente perigosas na grande cratera de Paldia e à presença de Pokémon selvagens agressivos, não podemos conceder acesso a ninguém abaixo do nível de campeão neste momento. Agradecemos a sua compreensão. Às 3 horas da tarde, Coraidon pousou no rancho. Naoki desceu e pegou seu telefone Rotom para verificar as horas. 15h02. Eles saíram da Academia Blueberry por volta das 14h40. A viagem durou apenas 20 minutos, nada muito longo. O rancho parecia tranquilo, exatamente como ele o deixou. O clima estava quente e agradável. O sol da tarde banhava suavemente a terra, lançando um brilho dourado por todo o rancho. Todos os Pokémon que normalmente ficavam dentro de casa saíram para aproveitar o sol. As Evelutions estavam estiradas na grama com suas barrigas macias expostas, cochilando no calor. Iono levou o berço para fora, colocando-o em um local ensolarado sob a varanda.
Ela balançava suavemente o berço enquanto estava sentada ao lado dele, cantarolando suavemente enquanto fazia Elara e uma larvesta sonolenta dormirem. Ao redor deles, os Pokémon relaxavam juntos. Alguns cochilavam, outros brincavam e alguns se enrolavam protetoramente no berço. O rancho estava cheio de vida. As 3 bestas lendárias, Entei, Raikou e Suicune, estavam deitadas não muito longe na grama. Elas observavam o futuro herói do arco-íris com olhos calmos, desfrutando silenciosamente daquele raro momento de paz. Quando Naoki retornou, Iono imediatamente olhou para cima. Para evitar acordar o bebê ou o Pokémon que cochilava por perto, ela murmurou silenciosamente. Você voltou? Correu tudo bem? Naoki assentiu, então entrou para pegar um banco antes de se sentar na grama ao lado dela. Correu tudo muito bem. A Academia Blueberry é incrível. O parque ecológico, bem, eles o chamam de Ecodomo, tem mais de 200 espécies diferentes de Pokémon. Seus olhos brilharam quando ele começou a relatar os eventos do dia. 200? Iono ergueu as sobrancelhas claramente impressionada. É isso que eu estou dizendo. É inacreditável. Mesmo somando todos os Pokémon aqui do rancho e da árvore do mundo, ainda não há tantas espécies reunidas em um só lugar. O diretor Cirano disse que eu posso até capturar Pokémon livremente dentro do domo. Da próxima vez que eu for, quero explorar a área inteira. Iono olhou para ele e disse, Ei, já temos uma casa cheia de Pokémon. Se você trouxer mais, não vamos conseguir cuidar de todos. Coraidon, que descansava por perto, deu um aceno exagerado em concordância. Grunhiu claramente apoiando o ponto de Iono. Naoki suspirou. Ele realmente amava aqueles adoráveis Pokémon, como Alolan Vulpix, Litten, Poplio, Squirtle, Gengar. Cada um deles tinha seu próprio charme. Se eles também estivessem vagando pelo rancho, tudo ficaria ainda mais animado e divertido. Olhando nos olhos de Iono e Coraidon, Naoki finalmente cedeu. Tudo bem, tudo bem. Com você por perto já é mais do que suficiente, disse ele com um suspiro brincalhão. Hao! Coraidon rugiu orgulhosamente. É isso mesmo, Iono concordou, concordando com satisfação. Mas então ela acrescentou com um sorriso provocador. Mesmo assim, depende do destino. Se um Pokémon quiser viver conosco, nós o acolheremos. Mas se você está pensando apenas em capturar Pokémon raros para colecionar, então esqueça. Claro, nunca fiz isso, respondeu Naoki com um sorriso. Todos os Pokémon do rancho entraram em sua vida por meio de encontros casuais. Não eram troféus. Eram companheiros. Ele não era como Go, que jogava Pokébolas em todos os Pokémon selvagens só para armazená-los em um quintal que ele mal visitava. Não é mesmo? Naoki sussurrou, olhando para o berço. Ele viu Elara piscando, acordando. Estendendo a mão, beliscou delicadamente sua bochecha macia. Elara agitou seus bracinhos, balbuciando, e então, com surpreendente precisão, mordeu o dedo dele. Não doeu, mas Naoki fez uma pausa. Espera, os dentes dela começaram a crescer? Ele se aproximou, olhou dentro da boca dela e engasgou. Iono, acho que a Elara está com os primeiros dentinhos. Iono se inclinou rapidamente. Coraidon, curioso, também se inclinou com sua cabeça enorme. O tempo realmente voa, disse Iono com um suspiro melancólico. Parecia que foi ontem que Elara nasceu, e agora ela já estava com os dentes nascendo. Em pouco tempo ela estaria engatinhando e chamando pelos pais. Iono não pôde deixar de se perguntar, que palavra falaria primeiro, mãe ou pai? O casal trocou um sorriso, com o coração cheio de expectativa. Num piscar de olhos, uma semana se passou, e o calendário virou para maio, ano 203 do calendário da Aliança. Naquela manhã, Naoki entregou o cuidado do rancho para Iono e os irmãos Indeedei, colocou algumas Pokébolas em seu casaco e voou em Coraidon em direção à Academia Blueberry, erguendo-se como uma pérola acima do oceano. Pelos corredores da escola, vários professores o cumprimentaram calorosamente. Bom dia, Sr. Naoki. Estou ansioso pela sua aula hoje. Naoki assentiu e respondeu educadamente a cada um deles. Não demorou muito para que chegasse a hora da aula. Naoki se levantou da sala dos professores, espreguiçou-se e foi em direção à sala de aula com Coraidon seguindo silenciosamente. Quando entraram, a sala de aula já estava cheia de alunos. Todos se viraram para a porta, com os rostos iluminados de entusiasmo. Os olhos de Naoki percorreram a sala, e ele rapidamente avistou Carmine, acenando para ele de seu assento. Ao lado dela estava sentado um garoto de cabelos escuros e olhos brilhantes. Kieran. Naoki piscou surpreso. Kieran não era calouro? Por que ele estava ali no último ano? A verdade é que desde que Carmine soube que o Sr. Naoki daria aulas na Academia Blueberry, ela correu para contar ao seu irmãozinho, querendo saber como o Sr. Naoki estava e ansioso por notícias sobre o Gerpon, que entrou discretamente na aula dos alunos mais velhos. Agora, o rosto de Carmine brilhava de entusiasmo enquanto ela acenava novamente. Kieran, por outro lado, mantinha-se ereto em seu assento. Ele estava igualmente emocionado, mas sua personalidade o fazia se conter. Ele não acenou como a irmã, mas seus olhos brilhantes o denunciavam. Naoki sorriu e deu um pequeno aceno para ambos. Então, voltando-se para o resto da sala, ele falou com entusiasmo. Certo. Antes de começarmos hoje, quero perguntar uma coisa a todos vocês. Ele fez uma pausa, seus olhos examinando os rostos ansiosos à sua frente. Você tem se dado bem com seus Pokémon ultimamente? Sim, os alunos responderam em uníssono. Capítulo 674. Pokémon Disco. Naoki disse na última aula que o vínculo e as emoções entre um treinador e seu Pokémon podem se tornar uma verdadeira fonte de força, capacitando o Pokémon além de seus limites. Assim, durante a semana, cada aluno se esforçou para aprofundar a conexão com seu parceiro Pokémon. Alguns foram acampar, outros surfar, prepararam refeições juntos ou simplesmente passaram um tempo se conectando. Muito bom. Parece que a primeira lição teve um impacto real. Naoki assentiu com satisfação.
Talvez fosse porque ele era pai agora, mas quando ele enfrentava crianças daquela idade, ele não conseguia deixar de falar da perspectiva de um adulto atencioso. Será que Elara crescerá e se tornará tão energética quanto essas crianças? O pensamento lhe passou pela cabeça antes de continuar. Nesse caso, na lição de hoje, vou te ensinar algo novo sobre Pokémon. Naoki virou-se para o quadro negro e escreveu 2 palavras em negrito com giz. E sinergia? Sinergia, leu um garoto em voz alta, levantando a mão. Senhor Naoki, o que isso significa? Sinergia pode significar muitas coisas, respondeu Naoki. Refere-se a como diferentes elementos trabalham juntos e se apoiam mutuamente. Por exemplo, sinergia entre a habilidade de um Pokémon e seus movimentos, sinergia entre clima e efeitos de movimento, ou sinergia entre 2 Pokémon diferentes trabalhando em equipe. Naoki subiu ao pódio, falando com clareza e calma. Este era um tema sobre o qual ele havia refletido profundamente na semana anterior e escolhido especificamente para a aula de hoje. Os alunos se aproximaram com os olhos brilhando de curiosidade. Já estavam familiarizados com os tipos e habilidades, mas a palavra sinergia abriu uma nova camada de pensamento. Naoki sorriu e continuou. Vamos começar com algo simples, a sinergia entre habilidades e movimentos. Alguém já ouviu falar do Pokémon Charizard? Sim, uma criança levantou a mão, animada. Charizard é um Pokémon do tipo fogo e voador que evoluiu de Charmander. Exatamente, Naoki assentiu. Charizard tem uma habilidade chamada combustão. Quando seu pontos de vida cai abaixo de um certo ponto, seu fogo queima mais forte, e todos os golpes do tipo fogo que ele usa ficam mais fortes. Este é um ótimo exemplo de sinergia entre uma habilidade e um tipo de movimento. Mas não é só o Charizard. Pokémon do tipo planta costumam ter super crescimento, que aumenta os movimentos de planta quando o HP está baixo. Pokémon do tipo água podem ter força impetuosa, que faz o mesmo com os movimentos de água. Esse tipo de coordenação entre a habilidade de um Pokémon e seus movimentos pode lhe dar uma vantagem na batalha. Vocês entenderam? Os alunos assentiram, entusiasmados. Já haviam estudado habilidades antes, mas essa aplicação prática os ajudou a conectar os pontos. Então, como treinadores, vocês devem sempre prestar atenção à habilidade de um Pokémon. Se vocês conseguirem combiná-la bem com os movimentos certos, seu Pokémon ficará ainda mais forte. A mesma lógica se aplica às condições climáticas e aos movimentos. Por exemplo, um Pokémon do tipo água pode usar a dança da chuva para invocar chuva. Quando está chovendo, os movimentos do tipo água ganham um aumento de poder, enquanto os movimentos do tipo fogo ficam mais fracos. Claro, isso é só o básico. Ouvi dizer que a Academia Blueberry dá ênfase especial às batalhas duplas, certo? Vários estudantes concordaram entusiasticamente. Em comparação com as batalhas individuais, as batalhas duplas exigem mais planejamento, melhores táticas e, mais importante, forte coordenação entre os Pokémon. Nesse caso, disse Naoki, vou te ensinar como criar sinergia entre diferentes Pokémon. Ele se virou para o Pokémon que estava ao seu lado. Aqui vai um exemplo, disse Naoki, gesticulando em direção ao Pokémon grande e poderoso ao seu lado. Este é Koraidon. Sua habilidade se chama Pulso de Orichalco, e quando entra em batalha, muda automaticamente o clima para luz solar inclemente. Então Naoki colocou a mão no bolso e liberou outro Pokémon em um flash de luz branca. Ao lado de Koraidon apareceu uma figura delicada e misteriosa, com asas como tecido esvoaçante e olhos cheios de inteligência. Este é Fluttermané. Ele tem uma habilidade chamada Protossíntese, que é ativada sob a luz solar intensa. Quando essa habilidade é ativada, seus atributos ofensivos aumentam drasticamente. Naoki deu um passo para trás e olhou para os 2 Pokémon lado a lado. Se esses 2 fossem colocados juntos em uma batalha dupla, ele não terminou a frase. Mas ele não precisava. Os alunos já tinham descoberto. No momento em que a batalha começava, Koraidon trazia o sol e Fluttermané imediatamente ganhava poder. Esse tipo de sinergia lhes dava uma vantagem esmagadora contra oponentes descoordenados. Isso disse Naoki, com a voz calma, mas clara, é cooperação. A aula tinha acabado de terminar, e a próxima sessão seria uma aula de campo. Naoki estava programado para levar os alunos ao Ecodomo para um treinamento prático. Mas primeiro, ele voltou à sala da faculdade para uma rápida pausa para beber água. Ele já vinha falando há mais de meia hora sobre habilidades, movimentos, clima e mecânicas de campo de batalha dos Pokémon. Sua garganta estava seca. Ele remexeu na bolsa, tirou uma garrafa de suco fresco do rancho e tomou um longo gole. Nesse momento, Briara, que estava sentada em uma mesa próxima, levantou-se e se aproximou com um sorriso amigável. Como você está se adaptando, professor Naoki? Ela perguntou. Naoki sorriu calorosamente. Na verdade, muito bem. É um novo capítulo revigorante na vida, tanto para mim quanto para o meu Pokémon. Que bom ouvir isso. Briara fez uma pausa e inclinou a cabeça levemente curiosa. A propósito, pelo que você disse antes, parece que você já ouviu falar do meu ancestral, Helf. Sim, respondeu Naoki, assentindo. Li o livro Escarlate que ele escreveu. As histórias que ele conta são fascinantes. Mesmo agora ainda me lembro do que ele descreveu ter encontrado na grande cratera. Os olhos de Briara brilharam de entusiasmo. Sério? Então, você acredita que as histórias do livro Escarlate são verdadeiras? O tom dela pegou Naoki ligeiramente desprevenido. Ela parecia genuinamente interessada. Estava claro que não se tratava apenas de curiosidade. Ela realmente se importava com o legado de seu ancestral. Como alguém que veio de outro mundo, Naoki sabia a resposta muito bem. Tudo em o livro Escarlate realmente aconteceu. Os chamados Pokémons paradoxos que Helf encontrou eram reais. Ele podia atestar isso pessoalmente, vira Koraidon e Fluttermané com os próprios olhos. Eles viviam com ele. Mas uma coisa continuou a intrigá-lo. De acordo com o Dr. Sada e o Dr. Turo, os Pokémon Paradoxo foram trazidos do passado antigo e de um futuro distante para o presente por meio de uma máquina do tempo alimentada por energia terastal.
construída no coração da Área Zero. Então isso levantou uma questão estranha. Como Ralph, que viveu gerações antes, encontrou esses Pokémon? Será que o mítico Pokémon Terápagos, com sua misteriosa conexão com o tempo e o espaço, permitiu que Ralph vislumbrasse cenas de outra era? Naoki sabia que a máquina do tempo nas profundezas da Área Zero não poderia existir em nenhum outro lugar. Ela só era possível devido às condições ambientais únicas e às enormes reservas de cristais terastais na cratera. Juntando as peças, Naoki formulou uma hipótese. Sim, acredito que as histórias de Ralph eram reais, disse ele firmemente. Os olhos de Briara brilharam de alegria. Eu sabia, ela disse, sorrindo, juntando as mãos. Mas sua expressão logo se suavizou, tornando-se um olhar mais sombrio. É que, as histórias de O Livro Escarlate são consideradas fantásticas demais pela maioria das pessoas. Chamam-nas de contos de fadas. E por causa disso, o nome do meu ancestral foi arrastado para a lama. Ele perdeu toda a sua credibilidade. Enquanto falava, Briara tirou um livro desgastado de trás da mesa. Parecia muito com o Livro Escarlate que Naoki já vira antes. Esta é a versão original, disse ela. Ela foi passada de geração em geração na minha família desde a época do meu ancestral Ralph. A maioria dos livros escarlates no mercado não tem partes importantes. Ela abriu o livro cuidadosamente, virou para uma página específica e o segurou para Naoki ver. Naoki se inclinou e seus olhos caíram sobre uma ilustração estranha. Ela retratava o que parecia ser um planeta, possivelmente até a Terra. E enrolado em cima dele estava um Pokémon que lembrava um disco brilhante combinado com uma tartaruga. Abaixo da imagem, uma passagem relatava o próprio encontro de Ralph com a criatura. O Pokémon disco? Depois que me separei da equipe de observação, me vi nas profundezas da grande cratera e me deparei com uma entidade misteriosa. Não posso confirmar se o objeto cristalino é um Pokémon vivo ou algum ser adormecido. Sua concha é formada por cristais hexagonais interligados, brilhando com um brilho que supera em muito as pedras preciosas. Parece mesmo um disco. Os olhos de Briara brilharam de excitação. Estou pesquisando isso há anos, disse ela, apaixonada. Aquele Pokémon disco ainda deve estar escondido em algum lugar nas profundezas da Área Zero. Se conseguirmos encontrá-lo, finalmente provaremos que meu ancestral Ralph estava dizendo a verdade o tempo todo. Mas, sua voz falhou e seus ombros caíram um pouco. Meu pedido para entrar na grande cratera foi negado. A mente de Naoki começou a girar. Aquele tal Pokémon disco, ele tinha certeza agora. Tinha que ser o lendário terceiro Pokémon, além de Coraidon e Miraidon, Terápagos. Mas, Terápagos estava realmente descansando no fundo da Área Zero? Se sim, por que ele não o encontrou durante sua jornada anterior na cratera? E o mais intrigante, por que o professor Sada ou o professor Turo, pesquisadores que atualmente trabalham com a Liga Paldea, não mencionaram uma palavra sobre isso? Eles estavam escondendo sua existência deliberadamente? Naoki não tinha as respostas. Nesse momento, o sinal tocou novamente, sinalizando o início da próxima aula. Naoki olhou para fora e se levantou. Preciso sair. Hora da aula ao ar livre. Tudo bem, disse Briara com um suspiro, um pouco decepcionada. Vamos conversar mais na próxima vez. Naoki acenou educadamente, saiu do escritório com Coraidon ao seu lado e foi em direção ao Ecodome. Enquanto caminhava, as palavras dela e a imagem naquele livro pairavam em sua mente. Incapaz de se livrar do mistério, Naoki pegou seu telefone Rotom e abriu uma conversa com Geeta. Naoki, chefe, você já ouviu falar de algo chamado Pokémon Disco? Geeta respondeu quase imediatamente. Geeta, Pokémon Disco? Essa é nova. Nunca ouvi falar de nada parecido. Naoki franziu a testa levemente e continuou. Naoki, conheci uma professora na Academia Blueberry chamada Briara. Ela é descendente de Ralph. Ela me disse que enviou um pedido à Liga Paldea para explorar a Área Zero. Parece que ela está investigando a criatura do livro Escarlate, o Pokémon Disco. Geeta, ela... Sim, agora me lembro. Tivemos que rejeitar o pedido dela. Sabe, estamos colaborando com os professores Sada e Turo, e por enquanto, eles nos pediram para manter a existência dos Pokémon Paradoxo em segredo. As criaturas da Área Zero são poderosas e perigosas. Como Briara não é uma treinadora licenciada, ela estaria em sério risco. Se os professores decidirem tornar a descoberta pública, talvez o pedido dela seja aprovado. Então nem Geeta tinha ouvido falar do Pokémon Disco? Isso surpreendeu Naoki. Parecia que o controle da Liga sobre a Área Zero não era tão completo quanto parecia. Naoki, entendi. Obrigado pelo esclarecimento. Ele encerrou o bate-papo rapidamente. De qualquer forma, não era da conta dele ajudar secretamente alguém a entrar na Área Zero, especialmente alguém que ele tinha acabado de conhecer. Naoki suspirou. É melhor deixar para lá. Talvez quando a história principal da região de Paldea acontecer oficialmente no futuro, saberemos a resposta. Capítulo 675. Batalha de duplas. Ecodome bioma costeiro. O céu artificial projetado no interior do domo brilhava intensamente com um sol simulado e de vez em quando uma brisa salgada e úmida soprava pelo espaço. Outro detalhe inteligente criado pelos sistemas ambientais do Ecodome. A temperatura na zona costeira estava um pouco quente, mas não era nada comparada à energia vibrante dos estudantes reunidos ali. Quando Naoki chegou, os meninos e meninas já tinham soltado seus Pokémon das Pokébolas e estavam animadamente conversando, treinando e brincando com seus parceiros. Assim que viram Naoki se aproximando, seus olhos brilharam de excitação. Naoki acenou amigavelmente e disse com um sorriso. Parece que todos estão prontos. Vamos começar a aula de hoje. Esta sessão foi uma prática de batalha dupla. Como a Academia Blueberry enfatizou a importância das batalhas duplas, Naoki não precisou entrar em detalhes sobre o básico. Esses alunos já estavam aprendendo as estratégias e regras há algum tempo. Sem mais delongas, ele enfiou a mão na bolsa e tirou uma Pokébola. Com uma explosão de luz branca, Fluttermane apareceu, flutuando ao lado dele como um fio espectral.
Koraidon estava à sua esquerda, Fluttermane à sua direita, dois Pokémon poderosos agora calmamente aguardando seu comando. Olhando para os rostos ansiosos à sua frente, Naoki continuou. Agora, há algum aluno que gostaria de me ajudar em uma batalha de demonstração? Uma batalha? Com um treinador campeão? Os olhos dos alunos se arregalaram. Era uma oportunidade que eles não podiam deixar passar. Num instante, todas as mãos se ergueram no ar. Me escolha. Senhor Naoki, eu quero lutar. Aqui, professor. No meio da multidão, Carmine praticamente pulava no mesmo lugar, agitando os braços com entusiasmo. Ao lado dela, Kieran permaneceu em silêncio. Ele claramente queria sua vez também, mas sua timidez o impedia de falar. Naoki examinou o mar de mãos levantadas e finalmente apontou para o centro do grupo. Nesse caso, gostaria de pedir ao aluno ali no meio para se juntar a mim, disse ele com um sorriso caloroso. Todos viraram a cabeça para ver quem ele havia escolhido. Era o Kieran. O garoto congelou, com os olhos arregalados. O senhor Naoki o escolheu? Carmine aplaudiu imediatamente. Vamos, Kieran. Você consegue. Tirado do seu transe pelo incentivo da irmã, Kieran correu para frente, fazendo o melhor que pôde para não tropeçar nos próprios pés. Naoki o cumprimentou com um leve aceno de cabeça. Faz tempo que não nos vemos, Kieran. O coração de Kieran batia forte. Ele tinha tanta coisa para dizer, tantas perguntas a fazer, mas com toda aquela gente olhando, não sabia por onde começar. Percebendo o nervosismo, Naoki gentilmente conduziu a conversa de volta aos trilhos. Então, tudo bem. Você se importaria em chamar seus dois Pokémon para a demonstração? Kieran assentiu bruscamente. Sim, senhor. Ele tirou duas Pokébolas do bolso e jogou-as no ar. Com dois flashes de luz, Sprigatito e Tadbulb apareceram no campo, pousando em frente a Koraidon e Fluttermane. Bulbo. Koraidon e Fluttermane olharam para o Pokémon adversário com a cabeça inclinada. Eles pareciam um pouco decepcionantes. A confiança de Kieran vacilou um pouco. Ele sabia o quão poderoso Koraidon era, já o tinha visto antes. E Fluttermane? Aquele Pokémon era misterioso. Seus próprios parceiros, um Sprigatito e um Tadbulb, ainda eram muito jovens. Não havia como vencerem algo assim. Naoki, é claro, percebeu essa hesitação imediatamente. Não se preocupe. Isto não é uma batalha de verdade, disse ele, tranquilizando-o. É apenas uma demonstração. Um exemplo de como dois Pokémon podem cooperar e se apoiar em uma batalha dupla. Ao ouvir isso, Kieran soltou um suspiro silencioso de alívio. Então vamos começar. Sob o olhar atento dos estudantes, a batalha da manifestação começou oficialmente. Koraidon pareceu entender a intenção de Naoki imediatamente. Energia carmesim irrompeu por suas escamas blindadas como um poder ancestral despertando. De repente, como se ressoasse com o céu artificial acima, a luz do sol já brilhante se intensificou. O efeito luz solar severa do pulso de oricalco de Koraidon foi ativado. Ao mesmo tempo, uma mudança ocorreu em Fluttermane. Uma aura brilhante pulsava ao redor de seu corpo espectral, energia irradiando como uma maré crescente. Vários alunos se inclinaram para frente com os olhos arregalados. Espere um segundo. Isso é protossíntese, não é? Suas habilidades são sinérgicas. Naquele momento, a turma testemunhou em primeira mão o que Naoki havia ensinado antes, a ligação estratégica entre as habilidades dos Pokémon e os efeitos ambientais. Sentindo a onda de poder que emanava de Koraidon e Fluttermane, Sprigatito e Tadbulb, os Pokémon de Kieran se remexeram nervosamente na grama. A pressão do campo de batalha era palpável. Vá em frente. Tente nos atacar, Naoki encorajou com uma voz calma. Certo. Kieran respirou fundo e deu o comando. Sprigatito, use a mão amiga. Tadbulb, use a descarga. Sprigatito correu atrás de Tadbulb e pressionou as patas dianteiras no chão, canalizando uma onda brilhante de apoio para o companheiro de equipe. Impulsionado pela energia, o corpo amarelo de Tadbulb se iluminou com faíscas crepitantes. Eletricidade irrompeu em todas as direções enquanto o pequeno Pokémon disparava uma rajada carregada. Mas antes que pudesse atingir Koraidon, Fluttermane de repente deslizou para frente e recebeu o ataque de frente. A turma ficou boquiaberta. Os raios de Tadbulb dançaram descontroladamente sobre a forma fantasmagórica de Fluttermane, mas o Pokémon nem sequer se mexeu. O ataque se espalhou ao redor dele como ondas quebrando em um penhasco. Uau! Fluttermane acabou de bloquear. E nem dói. Deve ser porque é parte do tipo fantasma, ou talvez fada. Golpes elétricos não são tão fortes. A batalha não havia terminado. Assim que o choque passou, Koraidon saltou no ar atrás de Fluttermane, fechando sua garra em um punho enorme. O momento foi cinematográfico. Uma pressão estrondosa preencheu o ar, e Tadbulb congelou como se um predador primordial tivesse acabado de se fixar nele. Se tivesse pelos, estaria em pé. Instintivamente, Tadbulb fechou os olhos com força. Mas o impacto nunca veio. Quando Tadbulb abriu a boca, encontrou uma garra gigante a poucos centímetros de seu rosto, completamente imóvel. Tudo bem, chega, Naoki gritou calorosamente. Koraidon soltou um rosnado baixo, abaixou o braço e calmamente recuou para o lado de Naoki. A manifestação terminou. Naoki se virou para os alunos, que ainda estavam com os olhos arregalados após a demonstração. Então, perguntou ele com um sorriso, alguém notou algo importante? Sim, gritou um garoto perto da frente. Em uma batalha de duplas, não se trata apenas de atacar seus oponentes. Pokémon com tipos diferentes também podem se defender, dependendo dos tipos de combinação. Naoki assentiu em aprovação. Exatamente. Mas mesmo isso é só o começo da estratégia de duplas. Ele se levantou e se dirigiu a eles. A habilidade, o tipo, o conjunto de movimentos de um Pokémon, até mesmo o item que ele carrega, essas coisas podem parecer insignificantes por si só, mas quando combinadas com um parceiro, podem criar sinergias poderosas. É por isso que em batalhas de duplas, o mais importante é entender sua equipe. Conheça seus Pokémon, como eles se movem, o que eles podem fazer e com o que eles têm dificuldade.
É assim que você constrói táticas fortes como treinador. Os alunos ouviram atentamente, alguns rabiscando notas, outros imersos em pensamentos. Naoki sorriu calorosamente. Certo. Pelo resto da sessão, vocês estão livres para explorar. Pratiquem sua estratégia de duplas, conversem com seus parceiros ou venham me fazer perguntas se algo não estiver claro. Sim, senhor. Os alunos responderam em coro, dispersando-se pelo campo. Naoki sentou-se na grama macia, observando-os correr e rir enquanto experimentavam seus Pokémon. Koraidon e Fluttermané sentaram-se ao lado dele, aproveitando a luz do sol em silêncio. Enquanto observava a cena, um pensamento gentil cruzou sua mente. Se eu tivesse nascido neste mundo, provavelmente também teria escolhido me tornar um treinador Pokémon. Viajar pelo mundo, conhecer novos Pokémon, desafiar ginásios, participar de torneios, buscar o título de mestre Pokémon. Mas então, se eu tivesse feito isso, eu poderia nunca ter conhecido Ciclizar e Koraidon. Ele sorriu. Esta vida é melhor. Um rancho tranquilo, uma equipe de Pokémon adoráveis, sem prazos, sem horas extras até altas horas da noite. Uma esposa linda e amorosa. Um filho. Um futuro que ele realmente almejava. Ao seu redor, o sol artificial brilhava intensamente sobre a área costeira do ecodomo. O vento trazia um toque de sal, cuidadosamente simulado pelo sistema ambiental do domo. Naoki observava a ecologia Pokémon local com curiosidade. Embora este fosse um ambiente criado pelo homem, os Pokémon ali se comportavam naturalmente, como se aquele fosse seu verdadeiro lar. Os altos executores de Alola pareciam enormes coqueiros, com vários Exeggcute pulando alegremente em torno de suas raízes. Perto dali, Zangoose e Seviper circulavam seus respectivos territórios, cada um observando o outro com cautela. Se um invadisse a área do outro, uma briga certamente começaria. Essas duas espécies eram inimigas há gerações. O ódio era tão arraigado que parecia estar gravado em seu DNA. Ninguém sabia ao certo a causa, apenas que mesmo os maiores pesquisadores de Pokémon jamais haviam desvendado o mistério. Nos canteiros, Confei flutuava como anéis de flores, serpenteando pela brisa, enquanto Oricorio girava e esvoaçava em dança entre a grama exuberante. Esses Pokémon claramente se acostumaram com os alunos. Eles não entravam em pânico mesmo quando se aproximavam. Naoki ficou fascinado pelas pequenas interações e pelo equilíbrio da natureza, mesmo aqui em uma cúpula sintética. Nesse momento, 2 estudantes saíram correndo da multidão. Senhor Naoki, Carmine chamou acenando. Naoki se virou com um sorriso. Carmine? Aconteceu alguma coisa? Não, disse ela alegremente, olhando para o irmãozinho. Mas ele tem uma coisa para te perguntar. Kiera hesitou, então deu um passo à frente com determinação. Senhor Naoki, o Gerpon está bem? Naoki piscou, depois sorriu ao perceber. Ah, entendi. Ele enfiou a mão no bolso do casaco e tirou uma Pokébola. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 676. Quando conheceu Carmine e Kiera na semana passada, Naoki já esperava por esse momento. Dadas as personalidades dos irmãos, ele sabia que eles viriam perguntar sobre o Gerpon. Então, antes de sair naquela manhã, Naoki foi encontrar o Gerpon e disse a ela que 2 velhos amigos queriam vê-la. No momento em que ela ouviu que eram Carmine e que eram da Vila Kitakami, o Gerpon concordou prontamente. Agora, quando Naoki puxou uma Pokébola, uma centelha de excitação acendeu nos olhos dos irmãos. Será que realmente pode ser? Um segundo depois, com um flash de luz branca, uma figura familiar surgiu diante deles. Pony. Olhando para o Gerpon desmascarado, os olhos de Carmine se arregalaram, e Kiera ficou congelado no lugar. Senhor Naoki, onde está a máscara dela? Perguntou Carmine, sem conseguir esconder a surpresa. Pony? O Gerpon piscou para ela e então se virou para Naoki. Naoki sorriu. Ela não precisa mais se esconder. Ninguém tem medo dela agora. O Gerpon assentiu com entusiasmo. Pony. Era verdade. Todos no rancho eram gentis. Mesmo quando ela visitava a cidade ou participava de festivais, as pessoas de lá recebiam bem. Crianças até vinham brincar com ela. Ao vê-la tão confiante, Carmine só pôde ficar boquiaberto de espanto. Kieran, enquanto isso, soltou um profundo suspiro de alívio. Isso é, maravilhoso, ele murmurou, com a emoção transbordando em sua voz. Agora, o Gerpon poderia viver em paz e felicidade, livre de medo ou julgamento. Kieran estava genuinamente feliz por ela. Desde a infância, ele sempre admirou o poder de Ogerpon. Mas depois de descobrir a verdadeira história por trás das lendas de Kitakami, sua admiração se transformou em simpatia. Ele não queria nada mais do que uma vida melhor para ela. Felizmente, o Sr. Naoki a tirou daquele lugar, do peso do passado, e lhe deu um novo começo. Mesmo assim, Kiera nunca parava de pensar nela. Ele sempre se perguntava como Ogerpon estava em Paldea. Ela estava feliz? Estava se adaptando bem? Essas questões permaneceram com ele enquanto ele e sua irmã se matriculavam na Academia Blueberry, determinados a aprender mais sobre Pokémon e se tornarem treinadores mais fortes. Ele nunca imaginou encontrar o Sr. Naoki aqui. Agora, vendo o sorriso alegre no rosto de Ogerpon, Kieran sentiu uma sensação de paz tomar conta dele. Tudo tinha dado certo. Mais do que certo, estava perfeito. Ao meio-dia, Naoki terminou de ensinar e montou Koraidon de volta ao rancho Casa na Árvore. Iono e sua irmã Indeedee já haviam preparado um almoço reforçado. Pokémon como Palmot, Alcremie, Meltan, Urshifu, Griavard, Ciclizar e Dragonite se reuniram ao redor da longa mesa, esperando ansiosamente o início da refeição. Naoki liberou Ogerpon e Fluttermané de suas Pokébolas. Os 2 Pokémon correram e se juntaram aos outros na mesa, devorando alegremente a comida. Naoki sentou-se e olhou ao redor. Onde está Elara? Acabei de tomar um pouco de leite e dormir, respondeu Iono com um sorriso. Não se preocupe, Entei e os outros estão protegendo ela. Está tudo bem.
Naoki recostou-se na cadeira com um suspiro de alívio. Eles já comeram? Sim. Fiz sanduíches para eles, além dos pokéblocos e pofins que você preparou. E a irmã Indeedee garantiu que eles também tivessem leite fresco gogoat da vida, disse Ono. Perfeito. Naoki sorriu. Desde que as 3 bestas lendárias, Entei, Suicune e Raikou, se estabeleceram no rancho, houve 3 novos assentos à mesa. E seus apetites não eram brincadeira. Juntos, eles provavelmente comeram mais que um Snorlax. Naoki só conseguia rir, descontrolado. Talvez alimentar um trio de Pokémon lendários fosse apenas parte do preço de criá-los. No berçário, depois de terminar a refeição, Entei, Suicune e Raikou silenciosamente voltaram sua atenção para o berço onde Elara estava deitada. Elara ainda não tinha dormido. Seus olhos arregalados e escuros fitavam o teto sonhadores, como se estivesse perdida em pensamentos, fitando as nuvens da sua imaginação. As 3 bestas lendárias trocaram olhares curiosos. Seria possível que um filhote humano tão pequeno já estivesse com problemas? Intrigado, Raikou se inclinou e gentilmente colocou sua grande cabeça para fora da borda do berço para vê-la melhor. Os olhos deles se encontraram. O olhar de Elara se fixou instantaneamente no rosto peludo e na boca com presas de sabre do Pokémon lendário que a observava. Seus olhos brilhavam de curiosidade enquanto ela se aproximava dele, balbuciando baixinho, embora seus bracinhos ainda fossem curtos demais para fazer contato. Raikou recuou instintivamente, assustado, mas então parou. Nos olhos dela brilhava uma névoa suave, não de medo, mas de um anseio inocente. Ele hesitou. Então, com muito cuidado, Raikou abaixou a cabeça novamente. E no momento seguinte, os dedos minúsculos de Elara encontraram o tufo de pelo macio na bochecha de Raikou. Bah! Que criança pura e gentil! O coração de Raikou derreteu-se. Claro que ela foi escolhida por Roa. Ela era a guerreira do arco-íris desde o nascimento. Entei e Suicune também notaram. Aproximaram-se, espiando o berço com curiosidade e descrença. Será que esse pequeno realmente poderia carregar o poder de Naoki? Sim. Aquela presença era inconfundível. A mesma energia natural que eles sentiram irradiando da árvore do mundo. Assim como seu pai, Elara foi escolhida pela natureza. Elara, ainda aninhada em seu berço, piscou para as 3 cabeças enormes que a cercavam. Embora não entendesse o que estava acontecendo, sentiu um calor avassalador vindo daquelas criaturas poderosas. Seus instintos lhe diziam que estavam seguros. Então ela riu, arrulhando novamente e estendendo as 2 mãozinhas, ansiosa para tocar todos eles. Naquele momento, as 3 bestas lendárias chegaram a um entendimento silencioso. Eles protegeriam esta criança. Escolhida pela árvore do mundo, herdeira de seu poder, seu futuro estava destinado a superar tudo o que eles poderiam imaginar. Naoki entrou na sala naquele momento, retornando do almoço. O que viu o surpreendeu. As 3 bestas lendárias estavam amontoadas ao redor do berço como guardiões gigantescos. O que vocês estão fazendo? Ele perguntou, divertido. Raikou se virou para ele e com um aceno de reconhecimento falou telepaticamente. Elara carrega o mesmo poder da árvore do mundo que você. Ela também é escolhida pela natureza. Naoki sorriu com conhecimento de causa. Chamamos isso de poder viridiano. As 3 bestas piscaram surpresas. Naoki riu baixinho. Se você fosse um Pokémon do tipo dragão, provavelmente ficaria mais forte só de estar perto dela. Elara não herdara apenas sua afinidade com a natureza. Ela também carregava consigo a capacidade latente de se conectar com dragões. Pokémon do tipo dragão seriam naturalmente atraídos por ela. As bestas lendárias olharam para Elara novamente. Infelizmente, nenhuma delas era um dragão. Mas isso não importava. Eles já eram fortes o suficiente do jeito que estavam. Naoki se aproximou, seguido por Koraidon, Palmot, Ciclizar, Ogerpon. Um por um, os Pokémon se reuniram ao redor de Elara com olhares gentis e protetores. Palmot soltou um grito suave, sua mente já vagando para um curta-metragem favorito que ele adorava, Lar Quentinho do Slugma. Quando Elara crescer e tiver sua própria família, Palmot imaginou que ela levaria seu filho pequeno para visitar o rancho. Talvez ele e a pequena Slugma pudessem se tornar amigos. Palmot, ele gritou, abanando o rabo animadamente. Naoki reconheceu aquela expressão e não conseguiu conter o riso. Palmot, algo assim não vai acontecer por décadas. Já estaremos todos velhos até lá. Ele e Ono estariam grisalhos, e muitos de seus amigos Pokémon estariam chegando ao fim de suas longas vidas. Ciclizar inclinou a cabeça. Raal? Como a velha senhorita Dantes. A senhorita Dantes, uma simpática senhora idosa da cidade, tinha cabelos brancos e um rosto cheio de rugas. Naoki assentiu. Isso mesmo. O envelhecimento atinge todas as criaturas deste mundo. Bem, excluindo algumas exceções míticas. Até mesmo os dragonites acabariam envelhecendo depois de centenas ou milhares de anos. Ogerpon, parado ali perto, de repente soltou um grito preocupado. Tom? Em Kitakami, ele já tinha visto isso antes. Quando o cabelo de um humano ficava branco, geralmente significava que ele morreria em breve. Certa vez, ele até entrou furtivamente na cidade para observar de longe, com o coração cheio de preocupação. Os humanos colocavam algo chamado lápide sobre o solo enterrado, e quando isso acontecia, a pessoa que estava embaixo dele nunca mais acordava. Os Pokémon que ouviram essa explicação começaram a entrar em pânico. Palmot balançou a cabeça freneticamente. Pamo. Ele não queria que as coisas acontecessem como no Lar Quentinho do Slugma. Ele não queria que Naoki envelhecesse e ficasse com cabelos brancos. Raal? Raal? Ciclizar e Koraidon pareciam igualmente angustiados. Naoki deu um suspiro desamparado. A conversa tomou um rumo estranho, mas ouvir as palavras de Palmot fez seu coração derreter de calor. Estendendo a mão para acariciar gentilmente a cabeça peluda de Palmot, Naoki disse suavemente: nascimento, envelhecimento, doença e morte. São partes da vida de todos os seres vivos. Pamo. Os Pokémon ao seu redor não conseguiam sequer imaginar um mundo sem Naoki.
Seus olhos estavam marejados de tristeza. Após uma breve pausa, Naoki acrescentou gentilmente, mas estou procurando uma maneira de ficar com vocês. E acho que posso ter encontrado. Agora, só preciso encontrar uma maneira de tornar isso realidade. Ao ouvir isso, Koraidon imediatamente pensou no mundo espiritual que Naoki havia mencionado uma vez, e no dos Knoir que veio para roubar almas humanas. Se esse momento chegasse, ele certamente afastaria dos Knoir do rancho. Mas então uma percepção atingiu Koraidon. Se ele contasse a Naoki o que estava por vir, o futuro poderia mudar. Isso poderia significar que Ciclizar nunca viajaria para os confins do tempo e do espaço, e tudo o que vivenciaram juntos poderia ser apagado. Assim como quando a história se corrigiu após o incidente de Arceus, e Victini desapareceu diante dos seus olhos. Naquela época Koraidon não tinha poder para proteger Naoki. Ah, nossa! O pensamento deixou Koraidon silenciosamente desolado. Mas logo ele firmou sua decisão. Se ele não pudesse proteger Naoki, então os outros o fariam. Depois que Koraidon explicou tudo, o resto dos Pokémon assentiu em concordância solene. Palmot, Alcremie, Ogerpon, Ciclizar. Todos entenderam o que precisava ser feito. Eles baniriam todos os crepúsculos do rancho. Eles protegeriam Naoki, custe o que custar. Naoki. Embora fosse muito cedo para se preocupar com essas coisas, ele ainda afagou a cabeça de cada um e disse calorosamente: estou contando com todos vocês. Palmo, Bonnie, Alcremie, Hao. Cada Pokémon respondeu ansiosamente com olhos brilhantes e determinados. Capítulo 677. Nas regiões selvagens cobertas de névoa da região de Hoenn, a neblina pairava densa sobre as colinas, envolvendo o terreno em uma quietude sinistra. Duas figuras, uma alta e outra baixa, subiam por uma trilha inclinada. Alan, anda logo! Gritou a garota que caminhava na frente, sem nem olhar para trás. Alan verificou um pequeno dispositivo em sua mão. As leituras confirmaram o que ele suspeitava. Está perto, ele murmurou para si mesmo. Dizia-se que a origem da mega-evolução estava neste mesmo lugar. Em busca da verdade por trás disso, eles viajaram da distante região de Kalos até Hoenn. Ah! Um grito de surpresa ecoou à frente. Alan ergueu os olhos, assustado, e rapidamente guardou o dispositivo no bolso. Preocupado, correu para a frente. Manou? Alan, minha bunda está presa, não consigo sair. X. Seu Chespin choramingou ansiosamente ao lado dela, claramente angustiado. Alan. Nesse momento, uma figura emergiu da neblina. Um jovem alto, de cabelos curtos e prateados, deu um passo à frente, caminhando calmamente em direção a elas. Estendeu a mão para Manon com um sorriso tranquilizador. Senhorita, você está bem? Manon se levantou com a ajuda do estranho na névoa e fez uma reverência agradecida. Obrigada por me ajudar. Sou Manon, da região de Kalos. É um prazer conhecê-la. Bem-vinda a Hoenn, Manon. Sou Steven, respondeu o homem com um sorriso sereno. Nesse momento, Alan desceu apressado à encosta. Manon, você está bem? Perguntou Alan, com preocupação estampada no rosto. Estou bem. O Sr. Steven aqui me ajudou. Sr. Steven, este é o Alan, e este é meu parceiro Pokémon, Chespi. Ela apresentou alegremente. Steven e Alan trocaram olhares brevemente. Os olhos de Alan de repente se fixaram no broche preso ao peito de Steven, uma pedra angular inconfundível, o núcleo da mega-evolução. Steven também notou a pedra-chave no pulso de Alan. Seu sorriso se aprofundou, calmo e confiante. Parece que você também tem uma. Os olhos deles se encontraram. Para os treinadores Pokémon, esse tipo de olhar significava apenas uma coisa. Percebendo o desafio por trás do olhar de Steven, Alan levantou o braço levemente, revelando sua pedra angular. Nesse caso, você gostaria de uma batalha? Steven deu uma risadinha. Não pareço, mas estou bem ocupado agora. Não vai demorar muito, insistiu Alan. Meu objetivo é derrotar todos os treinadores com Pokémon mega evoluídos e chegar ao topo. E todo treinador sabe que quando seus olhos se encontram, é hora de batalhar. Você não está errado, disse Steven com a voz calma e serena. Vamos lá. A batalha começou. Alan enviou seu fiel Charizard, a chama em sua cauda ardendo com intensa determinação. Com um clarão brilhante, ele ativou a pedra-chave. A forma de Charizard se distorceu e se transformou na de Mega Charizard X, suas escamas escureceram e suas asas se afiaram como lâminas. Steven respondeu com seu parceiro icônico, Metagross. Um toque suave em seu broche desencadeou sua própria transformação. Com uma explosão brilhante de energia, Metagross acendeu a sua formidável forma Mega Metagross, flutuando assustadoramente acima do campo com reflexos extremamente rápidos. Suas energias se chocaram como trovões e chamas. Mas assim que ambos os treinadores deram seus comandos iniciais, um borrão repentino saltou do cume. Um grande piroar pousou entre eles, interrompendo a batalha com um rugido. Assustados, Alan e Steven deram um passo para trás e olharam para a encosta. Ali, estava um homem com cabelos ruivos marcantes e uma presença imponente. Peço desculpas pela interrupção, disse ele friamente. Podemos interromper esta batalha por um instante? Meu nome é Lisandre. Estou aqui investigando as origens da Mega Evolução. Naquela mesma tarde, de volta à região de Paldia, Naoki tinha algum tempo livre e decidiu visitar a Árvore do Mundo. A guilda de expedições Pokémon que operava ali estava fervilhando de atividade. Pokémon de todos os formatos, tamanhos e até mundos se reuniram ali, uma família crescente de exploradores e amigos. Naoki avistou alguns rostos desconhecidos. Parecia que mais Pokémon haviam chegado de reinos alternativos desde sua última visita. Assim que ele deu um passo à frente, uma presença familiar surgiu ao seu lado, Mewtwo. Naoki nem se mexeu, apenas sorriu, seu olhar percorrendo a cena à sua frente. Está ficando cada vez mais animado aqui, né? Mewtwo seguiu seu olhar e assentiu silenciosamente. Apesar do estoicismo habitual, ele claramente apreciava essa crescente comunidade de coexistência pacífica. Naoki não disse mais nada.
Simplesmente ficou ali em silêncio, observando os Pokémon trabalharem juntos, rirem juntos, conviverem juntos. E honestamente ele poderia ter ficado lá o dia todo. Nesse momento, um grupo de Tatsujiri subiu correndo os degraus do andar inferior, espirrando e batendo nadadeiras. Um deles gritou com urgência. Algo está errado. Kyogre ficou furioso. Naoki e Mewtwo congelaram ao mesmo tempo, com os olhos semicerrados de preocupação. Eles trocaram um breve olhar. Nenhuma palavra foi necessária. No instante seguinte, Mewtwo desapareceu em uma explosão de energia psíquica, levando Naoki consigo. Em águas abertas, Kyogre surgia como um titã. Ele havia entrado em seu estado de reversão primordial, tornando-se Kyogre primordial, com seu corpo brilhante pairando logo acima do oceano, enquanto ondas enormes o cercavam em um anel estrondoso de poder crescente. O céu acima estava escuro e turbulento, como se reagisse à presença de Kyogre. Naoki deu um passo à frente, com os olhos semicerrados. Kyogre. O que aconteceu? A voz calma e ressonante de Kyogre ecoou em sua mente através de telepatia. Uma pedra apareceu. Ela contém uma energia imensa. Se eu a obtiver, ficarei mais forte. Uma pedra? Naoki piscou, prendendo a respiração por um momento. Espere. De repente ele se lembrou de algo. Será que Kyogre está falando da enorme pedra angular? Aquela que Steven, Alan e Lysandre estão investigando em Oen? De fato, houve um incidente em que o primordial Groudon e o primordial Kyogre lutaram por uma misteriosa pedra carregada de energia. Até Rayquaza interveio. A batalha foi catastrófica. No fim, nenhum dos lados reivindicou a vitória. E a pior parte? Aquela pedra foi roubada pelo vil Lysandre. Se Kyogre podia sentir isso daqui, então certamente Groudon e Rayquaza também sentiram. O que significava que Steven, Alan e Lysandre deviam estar investigando a rocha nas profundezas da região de Oen. Você está planejando ir atrás dele? Perguntou Naoki cuidadosamente. Kyogre rugiu baixinho, seus olhos brilhantes encarando o horizonte distante. Depois de uma longa pausa, ele respondeu. Não, chegar lá consumiria muita da minha energia. Prefiro ficar aqui e absorver o poder natural da árvore do mundo. Isso me tornará mais forte a longo prazo. Naoki expirou lentamente. Ele entendeu. E Groudon? Perguntou. As barbatanas de Kyogre se moveram ligeiramente. Aquele lagarto teimoso também não vai embora. Ele sabe que se você deixar a árvore do mundo, talvez nunca mais volte. Com Kyogre decidindo ficar, Naoki rapidamente se voltou para Mewtwo. Leve-me até Rayquaza. Precisamos detê-lo antes que ele vá embora. Sem hesitar, Mewtwo teletransportou os dois mais uma vez, dessa vez para o topo da árvore do mundo. Bem acima das nuvens, no pico envolto pelo céu, Rayquaza permanecia encolhido. Seus olhos dourados brilhavam, e ele estava prestes a se lançar ao céu. Espere! Gritou Naoki enquanto dava um passo à frente. Rayquaza, me leve com você. Quero te ajudar a pegar aquela pedra. Se não fosse controlada, essa pedra acabaria se fundindo com o relógio de sol da cidade de Anistar, desencadeando uma enorme reação em cadeia de destruição que poderia se espalhar por todo o mundo Pokémon. Naoki sabia que isso não era apenas uma teoria. Em vez de permitir que ela caísse nas mãos de alguém como Lysandre, seria muito melhor pegar a pedra primeiro e dá-la para Rayquaza para permitir sua mega evolução. Assim que Naoki disse isso, Rayquaza girou no ar, seus olhos dourados fixos nos dele. Sem hesitar, Rayquaza desceu e abaixou a cabeça diante dele, claramente convidando Naoki a subir a bordo. Naoki sorriu. Mewtwo, volte para o rancho e traga minha máscara, disse ele. Mewtwo assentiu brevemente e desapareceu instantaneamente usando o teleporte. Um segundo depois, reapareceu no topo da árvore do mundo, segurando a máscara de Naoki. Entregou-o calmamente. Você quer que eu vá com você? Perguntou Mewtwo. Naoki parou para pensar. Por segurança, Naoki decidiu não ir sozinho. Então, tudo bem. Ficarei feliz com a sua ajuda, disse ele. Naoki se aproximou de Rayquaza e agarrou os 2 chifres de dragão em sua cabeça. Certo, Rayquaza. Vamos andando. Nós vamos pegar aquela pedra e ajudar você a mega evoluir. Com Naoki preso em sua cabeça, Rayquaza recuou, soltou um rugido estrondoso que ecoou pelos céus. Então girou seu corpo serpentino e disparou para o céu em uma velocidade estonteante. Capítulo 678. Mega Rayquaza e Mega Mewtwo Y. Na região de Oen, nas profundezas das ruínas da Pedra do Gigante. Lysandre examinou a antiga tábua de madeira em sua mão e falou com Steven e Alan. O caminho para a Pedra do Gigante começa com um portão selado. A chave para abri-lo reside na luz de 2 pedras. Assim que as 2 pedras forem unidas, um novo caminho se revelará. Essas pedras devem se referir às pedras-chave, as mesmas que canalizam o poder da mega evolução. Steven parou para refletir. É plausível. De qualquer forma, só há uma maneira de descobrir. Alan assentiu levemente, calmo como sempre. Os 2 se aproximaram dos grandes pilares gêmeos de pedra na plataforma alta à frente. Cada um colocou sua pedra-chave pessoal nas reentrâncias de cada lado, uma à esquerda, uma à direita. Num instante, uma luz brilhante de cores do arco-íris irrompeu das pedras. A energia radiante fluiu para os pilares como um líquido iluminando todo o altar. Uma onda de poder invisível irrompeu, fundindo-se em uma escadaria luminosa de arco-íris que se estendia em direção ao céu, desaparecendo nas nuvens. Até Steven, herdeiro da corporação Devon e familiarizado com riqueza e maravilhas, ficou impressionado com o espetáculo. Quem criou esse mecanismo? Até onde ele sabia, os registros da Pedra do Gigante existiam desde tempos imemoriais, transmitidos por meio de tábuas de madeira fragmentadas. Ele havia tomado posse de uma metade, enquanto Lysandre detinha a outra. Essa coincidência por si só os havia unido. Mas quem foram os antigos que criaram essas relíquias e colocaram tal pedra aqui? Eles realmente poderiam ter a tecnologia para manipular a mega evolução?
É tão lindo! Manon ofegou com os olhos arregalados de admiração enquanto contemplava a escadaria em arco-íris. Ela praticamente brilhava de excitação. Um lampejo de ambição brilhou nos olhos de Lisandre, mas ele rapidamente o disfarçou com um sorriso calmo. Ele avançou para a escadaria reluzente. Venha! A origem da mega evolução provavelmente está esperando lá em cima. Sim, senhor. Alan respondeu rapidamente e o seguiu. Manon o seguiu, e Steven ficou na retaguarda, observando o grupo ascender. À medida que subiam, o chão abaixo ficava cada vez menor. Não havia grades naquele caminho brilhante, apenas nuvens e ar livre de ambos os lados. A altura vertiginosa fez Manon apertar os braços nervosamente. Alan, isso é muito alto. Ela murmurou. Não olhe para baixo, disse Alan, olhando por cima do ombro. É como se estivesse subindo uma escada. Um degrau de cada vez. Tá bom. Manon assentiu e se concentrou nos degraus brilhantes à sua frente. Juntos, o grupo continuou subindo. Finalmente, emergiram das nuvens e chegaram ao pico. Uma montanha alta se erguia à frente, com o cume coroado pelas ruínas de um antigo templo. Deve ser isso, disse Lisandre calmamente. Eles entraram em uma grande praça quadrada. No centro, havia uma reentrância circular, e de cada lado, havia 2 altares de pedra. Steven aproximou-se do altar e examinou-o atentamente. Havia uma inscrição antiga gravada na superfície. Ele leu em voz alta. Coloque 2 pedras-chave diferentes nos altares. Será que é assim que invocamos a pedra do gigante? Alan, pegue a outra. Entendido, disse Alan, caminhando para o lado oposto. Cada homem colocou sua pedra-chave no altar. Assim que o fizeram, uma luz radiante irrompeu das pedras. A energia pulsou para fora, fluindo para sulcos esculpidos na plataforma e iluminando o chão abaixo. Com um estrondo profundo, o portão circular de pedra no centro da praça começou a se mover. Ele se abriu, revelando uma pedra colossal incrustada com uma luz iridescente que subia lentamente de baixo. Os olhos de Steven se arregalaram. Finalmente encontramos a lendária pedra, a origem da mega evolução, murmurou Alan, olhando para a pedra angular em seu pulso. Até meu mega bracelete está reagindo. Satisfeito com a descoberta, Lisandre pegou um comunicador e falou nele. Sou eu. Localizarmos o objeto. Uma voz crepitou do outro lado. Alvo confirmado. Estamos a caminho. Assim que a transmissão terminou, o som de motores rugindo encheu o ar. Steven olhou para cima e viu um dirigível descendo das nuvens. Um caminhão de carga emergiu do compartimento aberto, carregando vários instrumentos de alta tecnologia. Parou com estrondo em frente à rocha e acionou vários terminais de pesquisa. Cientistas em jalecos brancos, ostentando a insígnia da equipe Flare, correram e começaram a escanear as assinaturas de energia da rocha, digitando rapidamente em seus teclados. Steven franziu a testa. O que está acontecendo aqui? Lisandre manteve um tom calmo e calculista. Precisamos analisar a composição da rocha. Esta é uma descoberta inovadora. Relatório. Após analisar as leituras, a forma de onda de energia da pedra corresponde à de uma megapedra. Não, ela a excede em muito. A assinatura de calor continua aumentando. A voz alarmada do pesquisador ecoou pelas ruínas antigas no momento em que uma luz ofuscante irrompeu da enorme rocha. Ondas de energia invisível irradiaram-se, sacudindo o céu e o chão. Lisandre ficou de braços cruzados, com um leve sorriso nos cantos da boca enquanto observava a pedra pulsando com poder. Era isso. Com esta pedra, seu plano finalmente poderia se tornar realidade. Sua mente vagou brevemente para o passado. Houve um tempo em que ele liderou a equipe Flare com nobres intenções, levando ajuda aos necessitados e ajudando pessoas de regiões empobrecidas. Mas com o tempo, essas mesmas pessoas começaram a não dar valor a essa ajuda. Pior ainda, a humanidade como um todo havia se tornado egoísta, violenta e perdulária. Discussões, guerras, poluição, para onde quer que olhasse, o mundo estava sendo consumido pelo caos. A outrora bela terra havia sido contaminada a ponto de ficar irreconhecível. Para Lisandre, a resposta era clara. A humanidade não mudaria voluntariamente. Se ele realmente desejasse criar um novo mundo perfeito e pacífico, livre de crime, ódio e ganância, então o sacrifício era o único caminho a seguir. Ele lideraria alguns poucos escolhidos para uma utopia nascida das cinzas dessa realidade imperfeita. Um mundo sem guerra, sem sofrimento, sem barulho. E essa pedra, essa relíquia incrivelmente poderosa, seria a ferramenta que tornaria isso possível. Se fundida com a cidade Anistar, a antiga relíquia solar enterrada em Kalos, a energia resultante poderia desfazer a própria estrutura do mundo existente. Olhando fixamente para a luz radiante da rocha, Lisandre já conseguia enxergar o mundo perfeito, ao seu alcance. Mas naquele momento a atmosfera mudou. O céu azul claro escureceu em um instante. Nuvens negras e espessas se acumularam no céu, engolindo a luz do sol. Um estrondo baixo de trovão ecoou pelas ruínas. Todos na área se viraram para o céu, alarmados. O que está acontecendo? Murmurou Steven, estreitando os olhos. Aquela tempestade parecia familiar. Lisandre não disse nada. Sua testa se franziu enquanto uma crescente sensação de pavor se enraizava em seu peito. Olhem lá em cima! Manon gritou. Todos os olhos se voltaram para as nuvens rodopiantes acima, onde a tempestade havia formado um vasto vórtice em espiral, um ciclone negro rodopiante nos céus. Um momento depois, uma forma assustadora emergiu do olho da tempestade. Um dragão. Elegante, serpentino e inconfundivelmente poderoso. Alan arregalou os olhos. Isso é. A expressão de Steven ficou séria. Rayquaza, o Pokémon lendário dos céus.
O mesmo Rayquaza que um dia desceu ao mar vitrificado para impedir a antiga batalha entre Groudon e Kyogre. A presença de Rayquaza ondulou com energia divina e naquele momento a pedra pulsou violentamente, liberando uma onda de energia que disparou em direção aos céus. A energia estava sendo atraída para Rayquaza, como uma onda puxada em direção à lua. Quando a energia atingiu seu pico, uma luz brilhante de cores variadas irrompeu ao redor de Rayquaza, envolvendo seu corpo. E então transformação. A forma de Rayquaza começou a mudar e crescer. Seu corpo já enorme se expandiu ainda mais, suas escamas negras como obsidiana brilhando com um brilho misterioso. Marcas douradas e ancestrais se cravavam em seu corpo como veias de poder. Um símbolo delta carmesim brilhava em sua testa. Os chifres em sua mandíbula inferior estendiam-se para frente, circundando seu rosto com uma coroa protetora. Desses chifres, faixas douradas de energia se estendiam e arqueavam ao redor de sua forma, formando a forma inconfundível do infinito. Um momento depois, com um rugido poderoso que ecoou pelo céu, a luz brilhante ao redor de Rayquaza explodiu. O deus dos céus havia revelado sua verdadeira forma. Uma aura poderosa e dominante surgiu, inundando as ruínas como uma onda. Todos ficaram sem palavras diante da cena. Rayquaza havia mudado. Seu corpo era maior, mais escuro, mais majestoso. Padrões dourados cintilavam em sua forma alongada, e o símbolo delta carmesim em sua cabeça brilhava como uma marca da divindade. Steven Stone olhou com espanto. Será que Rayquaza acabou de mega evoluir? De repente, um suspiro de surpresa ecoou por perto. Olha, tem alguém em cima da cabeça do Rayquaza. Manon gritou, apontando para o céu. O quê? Os olhos de Alan se arregalaram em descrença. Ele olhou para cima e, de fato, uma figura solitária estava parada no topo da cabeça de Rayquaza, envolta nos ventos acima das nuvens de tempestade. Lisandre estreitou os olhos. Uma sensação de aperto se formou em seu peito. Isso não era bom. Quem quer que fosse não estava ali para observar. Estava ali para interferir. Talvez até para roubar a pedra. Bem acima, Mewtwo flutuava ao lado de Rayquaza, olhando para sua própria mão com visível confusão. Essa energia. Momentos antes, ele sentirá algo fluir em seu corpo, estranho, porém estranhamente familiar. Era como se um novo poder tivesse despertado dentro dele. A energia da pedra poderia ter me afetado também? Por instinto, Mewtwo fechou os olhos e se concentrou. No segundo seguinte, uma luz brilhante envolveu seu corpo, irradiando-se como uma explosão estelar. Quando a luz se apagou, a transformação estava completa. Flutuando atrás de Naoki estava uma figura esguia, parecida com um alienígena, com uma cabeça enorme, cauda esvoaçante e olhos penetrantes. Mega Mewtwo Y havia tomado forma. Naoki piscou. Espera aí, Mewtwo, você também mega evoluiu? Ele não esperava por isso. A influência da pedra se estendia além de Rayquaza? Mewtwo olhou para suas próprias mãos novamente, tão confuso quanto Naoki. Mas não havia tempo para pensar nisso. Os olhos de Rayquaza estavam fixos na pedra abaixo. Ela soltou um rugido determinado que ecoou como um trovão. O céu tremeu com o som. Originalmente a intenção era destruir a pedra. O motivo era simples. Aquele artefato era perigoso demais. Seu poder era um ímã para conflitos. Se deixado no mundo, inevitavelmente atrairia Groudon e Kyogre de volta à batalha. E da última vez que isso aconteceu, o mundo mal sobreviveu. Mas agora que Groudon e Kyogre estavam descansando em paz na árvore do mundo, Rayquaza mudou de ideia. Não havia necessidade de destruição. Em vez disso, ele retiraria a pedra e absorveria sua energia gradualmente. Capítulo 679. Mega Rayquaza e Mega Mewtwo Y2. Mesmo para um ser tão poderoso quanto Rayquaza, o poder dentro da pedra era avassalador. Consumir apenas um fragmento da energia exposta, mas for o suficiente para desencadear sua transformação. Devorar tudo de uma vez pode ser imprudente. Não, era mais sensato levá-lo de volta à árvore do mundo e consumi-lo com moderação. Rayquaza compartilhou seus pensamentos com Naoki telepaticamente. Naoki assentiu. Entendido. Então vamos buscá-lo e ir embora. Com uma explosão de velocidade, Mega Rayquaza desceu das nuvens como um meteoro. Seus olhos brilhantes estavam fixos na pedra. No chão, a expressão de Lisandre se contorceu em pânico. Parem com isso. Rayquaza está tentando pegar a pedra. O rosto de Alan ficou sério. Sem hesitar, ele pegou uma Pokébola na cintura. Com um movimento de pulso e um flash de luz, Charizard voou para o céu. Charizard Mega evolua, gritou Alan. Uma luz brilhante envolveu o corpo de Charizard. Quando se dissipou, a forma negra como azeviche de Mega Charizard X emergiu, com suas chamas azuis flamejantes queimando ferozmente nos cantos da boca. Charizard, pare com isso, gritou Alan. Charizard rugiu, abrindo suas poderosas asas de dragão enquanto voava para enfrentar Rayquaza de frente. Lança-chamas, Alan ordenou. Charizard abriu bem as mandíbulas, liberando um jato escaldante de fogo azul. O corpo enorme e serpentino de Rayquaza inclinou-se graciosamente no ar, espiralando para cima sem esforço. O fluxo de ar criado pelo movimento do Rayquaza enviou uma rajada tão poderosa que desequilibrou Charizard no ar. Rayquaza parou pairando. Seu olhar se fixou nos treinadores abaixo, seus olhos dourados se estreitando de fúria. Oh não, nós irritamos Rayquaza, Lisandre murmurou, seu rosto escurecendo de tensão. Num piscar de olhos, o corpo de Rayquaza disparou para frente como um raio esmeralda. Antes que alguém pudesse reagir, ele se chocou contra Charizard, movendo-se rápido demais para ser acompanhado pelos olhos. Charizard foi atingido com tanta força que girou no ar como um cometa em queda, despencando em direção ao chão como uma pipa quebrada. Ao ver isso, a expressão de Steven Stone ficou séria. Sem hesitar, ele jogou uma Pokébola. Vai, Metagross!
A Pokébola se abriu e no momento em que Metagross apareceu, brilhou imediatamente com energia, a Mega Evolução foi ativada. Com um clarão, o Titã de Aço abriu seus 4 poderosos membros e se lançou ao céu, alcançando Charizard em queda bem a tempo. Naoki, ainda empoleirado em cima de Rayquaza, observava a cena se desenrolar. Então Steven também vai intervir. Ele murmurou. Com um suspiro, Naoki agachou-se, preparando-se para saltar. Rayquaza, mantenha-os ocupados por um tempo. Nós cuidamos da pedra. Ele não queria que Rayquaza lançasse outro ataque poderoso. Hao! Rayquaza assentiu, reconhecendo o comando. Naoki e Mewtwo trocaram olhares. Mewtwo, já em sua forma Mega Mewtwo Y, entendeu imediatamente. Com um movimento de poder psíquico, teletransportou os dois para longe em um instante. Agora sozinho no céu, Mega Rayquaza fixou os olhos em seus próximos alvos, Mega Metagross e Mega Charizard X. Suas pupilas douradas brilhavam. De repente, uma violenta onda de energia dracônica irrompeu do corpo de Rayquaza. O céu rugiu, as nuvens se abriram, e com um estrondo baixo, o meteoro colossal se formou acima, queimando com uma energia radiante e caótica. A terra tremeu abaixo deles. Era o meteoro do dragão. A escala do ataque lembrava uma tempestade apocalíptica, e a aura por si só enviou ondas de choque pelas ruínas. Tanto Mega Metagross quanto Mega Charizard sentiram a pressão esmagadora que descia dos céus. Seus olhos se estreitaram em determinação enquanto se moviam rapidamente para desviar da tempestade de meteoros que se aproximava. Com um estrondo ensurdecedor, o primeiro meteoro atingiu a terra. O chão rachou, a energia explodiu e toda a paisagem tremeu com o impacto. Não, é o meteoro do dragão, disse Lisandre sombriamente, com os olhos examinando o céu. Toda a atenção se voltou para cima. E naquele momento, no canto das ruínas, 2 figuras reapareceram, Naoki e Mewtwo. A chegada repentina deles chamou a atenção de Manon imediatamente. Quem é você? Ela gritou, assustada. Ao ouvir a voz, Steven, Alan e Lisandre imediatamente se viraram para a figura mascarada. Quando Steven viu a figura familiar e a máscara icônica, um pensamento chocante passou pela sua mente. Será que realmente pode ser? Naoki permaneceu calmo e sereno diante da pedra brilhante. Mewtwo flutuava ao lado dele, silencioso, porém intimidador. A voz de Naoki era baixa, mas firme. Nós cuidamos da pedra daqui. Steven não disse nada. Apenas encarou o homem mascarado, analisando sua expressão. Lisandre franziu a testa. Se a pedra fosse levada, seu grande plano estaria arruinado. Mas ele não se moveu. Até ele conseguia sentir a pressão avassaladora que emanava do Pokémon ao lado do homem. Aquele tipo de poder poderia despedaçá-lo em um instante se ele fizesse o movimento errado. Lisandre sabia quem era aquela figura mascarada. A máscara, a presença de Mewtwo e Rayquaza, só podia ser aquele homem. Aquele sobre quem o mundo tanto sussurrava. Mesmo assim, Lisandre tentou argumentar com ele. Seu tom permaneceu civilizado, embora sua voz carregasse urgência. Não sei quem você é, mas aquela pedra é a origem da Mega Evolução. Se conseguirmos entender seus segredos, será uma descoberta importantíssima. Treinadores do mundo todo se beneficiarão. Poderemos celebrar uma nova era juntos. Não houve resposta. Após um longo silêncio, o homem finalmente falou novamente. Seu tom era frio, e cada palavra soava como um trovão. Lisandre, líder da equipe Flare. Seu plano é fundir esta pedra com um relógio de sol na cidade de Anistar, desencadeando um cataclismo global e reconstruindo o mundo à sua imagem. E não é só isso. Você também pretende capturar Zygarde, o guardião do equilíbrio, para usar seu poder em benefício dos seus ideais perversos. Não é mesmo? Lisandre congelou. Seus olhos piscaram. O pânico passou brevemente por sua expressão serena. Como ele sabe disso? Steven, Alan e Manon voltaram os olhos para Lisandre, com choque e suspeita evidentes. Uma gota de suor frio escorreu pela têmpora de Lisandre. Sua voz, agora mais cautelosa do que nunca, tremeu ligeiramente. Certamente, você está brincando, senhor? O homem mascarado respondeu calmamente. Vamos terminar aqui. Não foi apenas um aviso. Foi uma declaração final calma, resoluta e inabalável. Assim que as palavras saíram de sua boca, Naoki, Mewtwo e a pedra desapareceram em um flash de luz. No mesmo instante, Mega Metagross e Mega Charizard X foram abatidos. Suas megaformas se dissolveram, e ambos os Pokémon caíram de volta nas ruínas, gravemente feridos e exaustos. Metagross. Steven correu até ele, ajoelhando-se ao lado do parceiro para verificar suas condições. Quando ele olhou para cima novamente, teve o último vislumbre da forma sombria de Rayquaza desaparecendo nas nuvens de tempestade acima. No topo da árvore do mundo, Naoki estava com Mewtwo e Rayquaza em um galho largo e robusto. Não muito longe deles, a misteriosa pedra pairava suavemente sobre a copa da árvore do mundo, brilhando fracamente com poder. Mewtwo ainda mantinha sua forma Mega Mewtwo Y, irradiando intensa pressão psíquica. Rayquaza também permanecia em sua mega evolução, flutuando ao lado deles em silêncio majestoso. Rayquaza estreitou os olhos dourados para a pedra com uma profunda satisfação estampada em sua expressão. Com aquela pedra guardada em segurança ali, não haveria perigo. Naoki olhou para Rayquaza. Suas escamas pretas e polidas brilhavam, entrecruzadas por linhas douradas brilhantes que pulsavam de energia. 2 serpentinas douradas fluíam como fitas de sua mandíbula, formando a crista em loop infinito de sua forma mega. Não havia como negar. Rayquaza em seu estado atual era impecável, poderoso, majestoso, enigmático. O Senhor do Céu foi realmente de tirar o fôlego. Naoki não conseguiu evitar se maravilhar interiormente. Tão legal, tão incrivelmente legal. Mas então, uma pergunta perturbou seus pensamentos. Por que Rayquaza não mega evoluiu antes?
Afinal, ao contrário de outros Pokémon, Rayquaza não precisava da pedra-chave de um treinador, nem mesmo de uma Mega Pedra. Sua evolução era única. Rayquaza podia Mega evoluir sozinho, desde que dominasse o movimento Ascensão do Dragão. Naoki refletiu sobre isso em silêncio. Talvez a energia no corpo de Rayquaza ainda não tivesse atingido o limite? Ele lembrou que bem no fundo da garganta de Rayquaza, havia um órgão especial conhecido como órgão Delta, uma estrutura ancestral que absorvia e armazenava energia de meteoritos. Foi esse reservatório de energia que permitiu que Rayquaza se transformasse no momento certo. Somente quando o órgão Delta estivesse cheio de poder suficiente, Rayquaza poderia liberar a ascensão do dragão e desencadear sua mega evolução. Então é isso, pensou Naoki. Quando a pedra apareceu, ela deve ter emitido energia pura suficiente para Rayquaza completar o processo. Observando Rayquaza agora totalmente transformado e irradiando domínio, Naoki soltou um suspiro de alívio. Com essa nova força, Rayquaza seria inestimável nos dias que viriam, especialmente quando o incidente de Oopa acontecesse. Se os anéis de Oopa trouxessem Pokémon lendários como Groudon, Kyogre, Dialga e Palkia, eles precisariam de uma verdadeira força da natureza para enfrentá-los. E assim como no filme Rayquaza de Escamas Pretas, pode mais uma vez encarar o desafio, enfrentando vários inimigos e mantendo a linha. A proteção da pedra também representou um duro golpe para as ambições da equipe Flare. Sem ela, seus planos de criar uma utopia destrutiva foram paralisados. No geral, pensou Naoki, as coisas tinham corrido perfeitamente. Capítulo 680. Naoki olhou para Mewtwo, que ainda permanecia em sua forma Y. Mewtwo tinha uma expressão complicada, cheia de dúvidas e confusão, olhando atordoado para a própria palma. Que poder era esse? Por que ele mudou de corpo daquele jeito? Somente pelas ações de Mewtwo, era fácil adivinhar o que ele estava pensando. Naoki decidiu explicar. Aquilo foi a Mega Evolução. Mega Evolução? Mewtwo ergueu o olhar para Naoki, sua voz ecoando em sua mente através de telepatia, cheia de incerteza. Naoki assentiu. Quando um Pokémon ultrapassa seus limites, ele pode despertar características evolutivas ocultas enterradas bem no fundo. Isso desencadeia uma liberação de energia poderosa vinda de dentro. Essa transformação temporária permite que o Pokémon extraia uma força muito além da evolução normal. Você deve ter sentido o quanto se tornou mais forte. Mewtwo fez uma pausa e então virou a cabeça em direção a Rayquaza, do outro lado da árvore. A forma de Rayquaza também era uma Mega Evolução? Perguntou. Sim, confirmou Naoki. Em teoria, qualquer Pokémon tem potencial para Mega evoluir. Esse fenômeno existe desde os tempos antigos. Tempos antigos, Mewtwo piscou. Mas eu fui criado há apenas 5 anos por humanos. Por que eu tenho esse poder? Naoki sorriu gentilmente. Isso não é prova suficiente de que você é realmente um Pokémon? Mewtwo ficou surpreso, mas então assentiu lentamente, sua expressão se suavizando. Entendo. Com essa questão resolvida, era a hora de lidar com o problema real, a pedra enorme. Naoki se virou para Rayquaza. Então, você está planejando absorver toda a energia da pedra? Roar. Rayquaza sentiu confiante, seus olhos dourados brilhando com determinação antes de retornar o olhar para a pedra flutuante. Mas mesmo para um Pokémon lendário como Rayquaza, a energia selada dentro desta pedra era imensa, vasta demais para ser absorvida de uma só vez. Levaria muito tempo. Então, Rayquaza de repente se virou para Naoki e soltou outro rugido baixo. Naoki piscou. Espera aí. Você quer dizer que Jirachi e os outros podem vir aqui e absorver um pouco da energia também? Rayquaza assentiu entusiasticamente. Os olhos de Naoki brilharam com compreensão, e um sorriso se espalhou por seu rosto. A árvore do mundo já era rica em energia natural. Groudon, Kyogre e Rayquaza se beneficiaram dela. Não havia necessidade de monopolizar o poder da pedra. Por que não compartilhar com outros? Percebendo a intenção generosa de Rayquaza, Naoki assentiu. Essa é uma ótima ideia. Além disso, ele já estava pensando em cortar a pedra em pedaços menores. Queria criar acessórios como pulseiras, grampos de cabelo e broches de pedra-chave. Ele e Ono podem não ter nenhum parceiro capaz de mega evolução no momento, mas um dia, sua filha Elara poderia encontrar Pokémon que pudessem. Quando esse dia chegasse, esses itens e as mega pedras que ele havia coletado seriam úteis. Sem perder tempo, Naoki se virou para Mewtwo. Você consegue usar seu poder psíquico para cortar um pedaço da pedra? Mewtwo obedeceu silenciosamente, cortando um fragmento limpo da pedra brilhante com um brilho de energia psíquica. Naoki tinha planejado enviá-lo para Kelly fazer, mas então ele lembrou que ela estava viajando. Após uma breve pausa, ele deu de ombros. Acho que vou fazer eu mesmo. Não que eu tenha muito mais o que fazer agora. Naquela noite, Naoki abriu seu aplicativo de compras e fez um pedido de uma esmerilhadeira angular compacta, junto com alguns acessórios para fazer pulseiras e grampos de cabelo. Para receber as mercadorias o mais rápido possível, ele pediu aos dragonites que as pegassem para ele na manhã seguinte. Naoki pôs mãos à obra. Pegou o fragmento de pedra e começou a triturá-lo, moldando-o em acessórios. Mesmo em forma de fragmento, a pedra ainda irradiava aquele lindo e imutável brilho do arco-íris. Enquanto trabalhava, um pensamento repentino cruzou sua mente. Espere um segundo. Essa pedra não caiu do espaço? Ele fez uma pausa e olhou para o fragmento brilhante em sua mão. Isso faz dele um meteorito? Poderia ser radioativo? Ele franziu a testa por um momento, depois deu de ombros.
Acho que as pessoas no mundo Pokémon têm constituições estranhamente fortes de qualquer maneira. Felizmente, de acordo com a pesquisa de Lisandre, os comprimentos de onda emitidos pela pedra correspondiam perfeitamente aos de uma pedra-chave típica. Portanto, deve ser seguro. Em apenas algumas horas, Naoki criou um lote inteiro de acessórios, pulseiras, grampos de cabelo e broches. E tudo isso a partir de apenas alguns cacos que sobraram. Ao meio-dia, Iono retornou ao rancho após terminar seu trabalho. Assim que entrou, viu Naoki e um grupo de Pokémon reunidos em volta de uma mesa, brincando com um monte de bugigangas de aparência curiosa. O que é tudo isso? Ela perguntou, inclinando a cabeça com curiosidade. Naoki ergueu os olhos do trabalho com um sorriso. Essas são pedras-chave para Mega Evolução. Assim como os Orbs Terra de Paldea, só que permitem que os treinadores ativem Mega Evoluções quando as carregam. Os olhos de Iono se arregalaram em choque. Espera aí, onde você conseguiu algo tão raro? Até onde ela sabia, essa tecnologia vinha da região de Kalos e mesmo lá, apenas um punhado de treinadores conseguiu colocar as mãos em itens tão valiosos. Naoki sorriu e respondeu misteriosamente, isso é um segredo. Iono estreitou os olhos desconfiada e se virou para Koraidon, esperando obter uma pista. Hao! Koraidon piscou e deu de ombros. Ele também não fazia ideia. Tinha passado o dia inteiro tomando sol no pasto e só sabia que Naoki tinha ido até a árvore do mundo em algum momento. Naoki riu baixinho e decidiu não guardar mais segredo. Na verdade, Rayquaza me levou até elas. Aparentemente, essas pedras são uma de suas fontes de alimento. Perguntei se podia levar algumas de volta. Iono piscou e então se lembrou das mega pedras que Naoki havia trazido de Kalos um tempo atrás. Ainda assim, é uma pena que nenhum dos nossos Pokémon atuais possa realmente usá-los, ela suspirou. O casal se virou para olhar o Pokémon relaxando ali perto. De um lado estavam Koraidon, Miltank, Dragonite, Ciclizar, Alcremie e Flutter Mané. Do outro lado estavam Magnemite, Misdreavus, Vatreu, Bellibolt e Lushra e Voltor Boltortorvor. Eles trocaram um longo olhar pensativo e suspiraram em uníssono. Suspirar. Todos os Pokémon se entreolharam, completamente confusos sobre o porquê de seus treinadores parecerem tão decepcionados de repente. Naoki guardou um pequeno grampo de cabelo em formato de morango e guardou cuidadosamente o restante dos itens artesanais na vitrine. Este vai ser o presente de 10º aniversário da Elara, disse ele, admirando a peça finalizada. Um grampo de cabelo pedra-chave do pai dela para desejar a ela uma jornada tranquila como treinadora Pokémon. Eu realmente espero que Elara consiga capturar um Pokémon que possa mega evoluir um dia, acrescentou Iono, com a voz cheia de esperança calorosa. Antes que percebessem, 6 dias já haviam se passado. Naoki já estava totalmente aposentado. Nos dias em que não tinha aulas para dar, ele ficava no rancho, ajudando com as tarefas, brincando com os Pokémon ou simplesmente descansando no jardim em uma poltrona, lendo a última edição do Gazeta Paldea. Com exceção de algumas espécies mais agitadas, a maioria dos Pokémon do rancho também havia adotado esse estilo de vida tranquilo e calmo. Os dias eram calmos, simples e tranquilos. Naoki estava no jardim esta tarde, com um livro na mão, enquanto Koraidon estava deitado ali perto, aproveitando o sol. Não muito longe, Ciclizar observava um grupo de borboletas esvoaçando entre os canteiros de flores. O verão havia feito o jardim florescer em plena plenitude. O ar estava enriquecido com o doce aroma do pólen. Ciclizar cheirou um pouco demais e logo começou a espirrar incontrolavelmente. Finalmente desistiu de perseguir as borboletas e saiu disparado das flores, atordoado. Koraidon lançou um olhar de soslaio cheio de leve desgosto. Naoki riu baixinho da cena e deu um tapinha no espaço ao seu lado. Vem cá, seu bobo. Hao! Ciclizar gritou alegremente e correu até lá. Tire uma soneca aqui no sol, disse Naoki, acariciando gentilmente sua cabeça. Ciclizar soltou um piado de satisfação e acomodou-se obedientemente ao lado dele, ainda fungando levemente por causa do pólen, mas claramente contente. A brisa com aroma de flores farfalhava suavemente entre as folhas. O sol estava quente. O momento era de paz. Naoki respirou fundo e recostou-se na cadeira, soltando um suspiro suave. Enquanto vários Pokémon dormiam sob o sol, Naoki sorriu suavemente e pegou o diário de Paldea, que Ivan havia entregue mais cedo naquela manhã. Ao ler um artigo sobre a nova colaboração entre a Academia Blueberry e a Academia Naranja, uma lembrança me veio à mente. Na semana passada, Briar mencionou algo intrigante sobre os Pokémon em disco documentados no livro Escarlate. Naoki se lembrava de ter lido partes do livro Escarlate durante seu tempo na Área Zero, uma cópia compartilhada pelo professor Sada. No entanto, naquela época, ele só havia lido as seções que abordavam os Pokémon Paradoxo. Não havia terminado o resto. Curioso para se aprofundar mais, Naoki pegou seu telefone Rotom e encomendou um exemplar de segunda mão do livro Escarlate em uma banca próxima. Convenientemente, o vendedor estava localizado bem na cidade ao lado. Menos de uma hora após fazer o pedido, um quilovatreu vestindo uma pequena bolsa de correio chegou ao rancho e pousou graciosamente perto da varanda. Naoki agradeceu ao pássaro, pegou o livro e voltou para sua poltrona. Começou a folhear as seções que ainda não havia lido. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.